Portanto, já, está começado. Não, isto depois podemos sempre cortar tudo e não sei o quê. Ok. Eu gosto sempre de começar com uma forma meio parva. Que me lembrei, que é que eu quero começar. Que é, vou buscar tipo um livro para ti. Ok. Não, mas não é tipo. Não é nenhum livro tipo de um chulano mega coisa, estás a ver? Então, que isto é tipo. É o livro. É o ritual do podcast. Tem sido sempre. Menos o último podcast, porque eu me esqueci de dar à pessoa. Que é tipo, eu pego num. Isto era uma coleção da minha mãe, estás a ver? Então eu pego num monte ao calhas, estás a ver? E trago tipo misticismo livre para a pessoa, estás a ver? Ok. Normalmente entrego no final do podcast, mas decidi, tipo, não sei, acho que também é fixe. Olha, estamos aí, vamos ver o que é que calha. calha, Tipo, se tens tipo alguma cena de. Como é que também lidas com misticismo, estás a ver? Calha o que é o quê? O João adivinhão. O João Adivinhão. Ok. Pronto, tipo, acho que isso é só uma. Fica tipo uma lembrança tipo, de estares aí. Fofa. Tu tens muito tipo esse lado de misticismo ou não? Tipo de essas brincadeirinhas com o universo? Sim, não. Então. Sim, gosto de pensar no universo. Adoro pensar em universos paralelos e coisas desse género. Ok. Não sou muito misticismo, se calhar. Se calhar não é misticismo, se calhar estaria a pensar em espiritualidade. Ok. Coisas tipo tarô, etc. Tipo, já tive. Mas é a primeira cena que. Ou seja, tarô é o que estavas ou que já tiveste o quê? Desculpa. Desculpa, tarô foi uma das coisas que eu já tive contacto, estás a perceber? Com Reiki também já tive contacto, mas não é uma coisa que eu acredite. Ok. Tipo, assim, Ok. não é. Não tenho qualquer problema com quem acredita, nem nada do género. Estou completamente aberto à coisa, só não consigo acreditar, estás a ver? Mas não sei, disseste misticismo e eu fui parar esse lado. Eu quando penso em misticismo penso mais no lado de o que nós não conhecemos. Tipo, sei lá, ciência, tens uma forma que diz que tu tens artérias e veias. Ou que os teus sonhos, ou se fores à psicanálise, que os teus sonhos são isto e aquilo. Mas tipo, pode não ser, estás a ver? Ou mas a coincidências, tipo, não sei, és uma pessoa que tem muitas coincidências na tua vida ou não, pensas nisso? Sim, tenho um. Se te falava de falar nisso, eu estava a pensar especificamente no facto que eu passo a vida a encontrar o número 17 em todo o lado. A sério? Não sei se já é bias da minha parte, que agora estou habituado e detecto o número, estou mais atento para isso, mas comecei a reparar nisso em todas as coisas. Tipo, mas recentemente? Ou... Não, já há anos, tipo. Desde os 17? Se calhar até antes. Mas, e associas esse número a alguma cena, tipo aniversário ou mudança na tua vida ou qualquer coisa? Não, eu sempre gostei do número 17 também. Gosto muito do número 7, não é? É um número muito místico. Ok. Sabe que é um número muito esotérico. Era o número favorito da pessoa. Ok. Ele tem toda uma cena muito mística com o Aleister Crowley, tem trocas de correspondência que é muito interessante deste lado esotérico da pessoa. E de facto acho que essas coisas interessam-me, estás a ver? Penso nisso, nessas coincidências. Nós começamos a pensar que são padrões, não é? Não sei se isto entra no misticismo, mas eu acredito plenamente, visto aqui plenamente, que há vida além da Terra, entendes? Ok. Vida eu acho que pode entrar no misticismo, tipo, é um. Sim, dá para entrar. Eu acredito completamente em aliens. Acho que é uma forma bem fixe de começar o podcast. Sim. Eu acredito em aliens. Eu acredito em aliens, sim. Mas e tu pensas tipo em formas corporais ou pensas tipo se calhar só algo rudimentar, tipo, ou não? Não, eu penso mesmo tipo vida inteligente, completamente formada, tipo com sociedades, tipo eu acredito que isso tem que existir. Tipo, pensa no universo, também do universo, que supostamente é infinito, não é? E nós, humanos, somos os únicos seres capazes de pensamento racional. E se não, nós estaremos a colocar-nos num pedestal muito alto. Eu percebo bem isso, não sei, eu já tive. Também parei de pensar um bocadinho nisso, honestamente. Mas recentemente até tropecei num vídeo e comecei a pensar nisso. E olha, e até leva aquelas perguntas que eu estava a comentar contigo sobre como é que nós nos vemos hoje, tipo a nós seres humanos, estás a ver? Tipo, estamos antropoceno, porquê? Estás a ver? Porque estamos bem a ser humano, somos os maiores, principalmente tipo aqui. Não quero entrar já por aqui, tipo de ocidente, supremacia e não sei o quê. Mas olha, se calhar a universidade também foi o primeiro contacto que eu tive a sério com
abrir tipo um bocadinho a cabeça nesse sentido. Tu, para ti também, ou mais ou menos? Eu se calhar tive um pouco esse contacto antes, porque eu. Mas foi perto de entrar na faculdade, mas um bocadinho antes, para volta dos 17, Ok. 18. Ok, yeah. Em que comecei, na verdade, a lidar mais com ativismo, ativismo político. Ok. Mas manifestações ou. Manifestações e etc. Então, nesse âmbito, conheci várias pessoas, muito mais velhas, claro, que já andavam a virar frangos há muitos anos e que me foram abrindo também muito nos horizontes. E tenho que dar aqui também, se calhar, props a uma coisa completamente inesperada que me abriu os horizontes, ok? O Tumblr. A sério? O Tumblr foi. O Tumblr, na altura, eu não sei agora, muitos anos que não vou lá, mas na altura tinha um lado bastante académico. A sério? Sim. O meu primeiro contacto com as teorias de Judith Butler sobre a identidade de género, performatividade de género, etc., foi no Tumblr. Uau. Foi lá que eu aprendi tipo, a versão mais rudimentar e mais simplificada da teoria dela. Mas que sabias que era da Butler? Ou era... Okay. Sim, o pessoal dizia, ok, a Judith Butler tem esta teoria que diz isto assim, assim, assim. Okay. E então, por causa disso, comecei eu próprio a pesquisar e a ler. Então ajudou muito, ajudou muito. Ok, e tu vês, ou seja, quando pensas em política, pensas mais em manifestações, sei lá, grupos, tertúlias, discussões, conversar nessas discussões e tertúlias, ou mais se calhar num âmbito de representação, votar. Eu sei que não estão excluídas, mas quando pensas imediatamente aparece-te como eficaz ou como poderoso? Isso é uma pergunta difícil. Porque eu acho que um não vive sem o outro. No sentido em que tu não podes, por exemplo, fazer um voto devidamente informado se não participares nas conversas que existem à volta dos assuntos. Muitas vezes não basta só ler o programa dos partidos. Sim, é preciso discutir certas ideias. Não podemos estar à espera que elas nos sejam dadas logo numa colherzinha, é só comer e pronto. E então eu acho que as manifestações aparecem depois, se calhar, nesta ramificação como uma terceira etapa, em que depois das conversas e depois dos votos tivemos tempo para pensar e depois passamos à ação. Quando as coisas de facto depois do voto não começam a melhorar ou etc, não mudam. Como é que vês de fora tipo, as manifestações? Ou seja, estou a assumir que sejas uma pessoa assídua em manifestações. Sim. Tipo, e como é que isso. Eu não sou, estás a ver? Não me lembro sequer de eu ativamente ir a uma manifestação. Ou seja, posso ter ido, mas não foi porque de manhã acordei hoje, vou para Lisboa para a manifestação. Ou seja, isso não foi algo dentro de mim. Mas tenho vindo cada vez mais a tentar entrar nesse lado de ativismo e tentar pensar o que é esse conceito todo, porque vem-me sempre medo de ser mal percepcionado, não eu, mas a manifestação, mas o que se está ali a fazer, mas o que se está ali a reivindicar, nomeadamente pelos mídias, por exemplo. Sim. Eu acho que isso é um medo, um receio completamente legítimo. Acho que a última manifa que eu fui, e as pessoas não gostam de pensar nisso como uma manif, e os mídias não pensam nisso como uma manif, mas foi a Marcha do Orgulho LGBT. E não foi a minha primeira, eu já vou desde os 16 por aí, portanto já lá vão mais de 10 anos. E os mídias têm sempre uma perspectiva, ou pintam uma perspectiva muito estranha do que se passa ali. Em que nós estamos a fazer cânticos a tentar reivindicar determinadas coisas que muitas vezes estão ligadas a determinadas políticas, mas parece que nós estamos só a fazer uma festa. Porque só estão a gravar drag queens, por exemplo, que costumam estar presentes e devem estar presentes porque estiveram também no início do movimento LGBT. E passam muita ideia desta festa que está a acontecer ali quando nós estamos a fazer uma reivindicação política. Ou seja, é uma parte. Sabes? Há uma parte de festa, claro que há, porque é o orgulho e portanto estamos a celebrar isso, mas esse orgulho, a celebração desse orgulho é sempre inerentemente político e vai continuar a ser até, enfim, se calhar para sempre. Gostava de pensar numa sociedade em que não é preciso isso, mas
se os nossos direitos estão sempre em risco, não é? De ser revogados a qualquer momento e, portanto, a marcha é sempre uma coisa política. Tu conheces pessoas queer que não se identifiquem com a comunidade? Ou pelo menos que não vivam isso dessa forma? Ou... Sim, muita gente. Okay. E quais é que achas que são os sentimentos que elas têm para não gostar, ou para não se identificar, ou para escolherem estarem mais afastados? Eu acho que será talvez uma aversão ao aspecto político da coisa, muitas vezes. Porque há pessoas que gostam de viver uma vida mais discreta e têm todo o direito de o fazer, e consideram que, ao quererem viver essa vida mais discreta, que a sua vida não é inerentemente política, a sua escolha não é inerentemente política. E aquilo que a marcha faz é pegar naquilo que é uma coisa íntima, muitas vezes, não é? Que são as nossas relações, as nossas identidades, os nossos corpos, e colocá-los na esfera pública. Dar-lhes visibilidade. Isso também pode ser assustador para algumas pessoas. Há outras que se calhar sempre estiveram numa posição bastante privilegiada, quer seja em termos financeiros ou outros, e então nunca sentiram que precisaram de reivindicar as suas identidades ou as suas escolhas, etc., na sua vida. E isso não é a experiência da maior parte da comunidade, não é? E portanto eu acho que essas pessoas não sentem a necessidade de estar presentes porque muitas vezes não sentem necessidade que exista a marcha, ponto. Porque a questão é sempre porque é que não podemos só viver a nossa vida, porque é que temos que levar isso para a esfera pública, porque isto é uma coisa íntima, não é? Tipo, é a pessoa com quem eu vou dormir, ou o que eu estou a fazer, se estou a transicionar é o meu corpo, porque é que isso tem que ser um discurso ou uma coisa pública. Não é? E a razão pela qual nós consideramos que isso tem que ser público é precisamente porque estamos a reivindicar pelos nossos direitos, não é? Se as pessoas não tivessem feito isso, não teríamos direitos agora. Mas quando dizes reivindicar direitos, é porque alguns não estão a ser, na tua perspectiva, ou há um conjunto grande de reivindicações de... Olha, hoje podíamos fazer uma lista de coisas que não estão a funcionar. E há isso? Sentes isso? Há muito trabalho a ser feito. Há muito trabalho a ser feito. Mas também quero deixar aqui que nos últimos 10 anos, por aí, 10 anos um bocadinho, se calhar menos, mas desde 2010 para a frente, vamos pôr assim, eu acho que houve uma mudança muito positiva na sociedade portuguesa, inclusive relativamente à questão dos direitos LGBT. Há uma mudança positiva, mas essa mudança não está a chegar para tudo e para todos, percebes? Porque, por exemplo, uma coisa muito recente relativamente à comunidade trans, só em 2020, 2021, penso eu, é que se tornou possível uma pessoa trans poder mudar os seus documentos sem ter que apresentar diagnósticos psiquiátricos. Não é? Que era uma coisa um pouco invasiva e violenta para uma mudança meramente burocrática, muitas vezes. Isso é uma coisa muito recente. No que diz respeito à transição médica, por exemplo, há uma falta de profissionais que estejam especializados nisto, que estejam formados nisto, para conseguirem dar resposta também à quantidade de pessoas que há. Neste momento existe um ponto do país que dá resposta em termos de cirurgias, por exemplo, que é o Urgos em Coimbra, o Hospital Universitário de Coimbra. Estão agora a tentar arranjar uma opção no Santa Maria, mas não sei neste momento qual é o estado em que isso está. Portanto, há coisas ainda a ser feitas. São várias. Se são tantas quanto era há uns anos atrás, não, isso é uma coisa boa. Mas temos o fascismo à porta e, portanto, acho que nos 50 anos de Abril é muito importante sair à rua e reivindicar aquilo que falta. Sempre gratos por aquilo que já alcançámos até agora. Acho que é um pouco essa a minha ideia. Eu tenho mais perguntas sobre esse tópico, depois vou guardar para mais tarde. Sim. Queria te perguntar agora, falaste tipo em 50 anos de Abril, no passado.
quais é que são as coisas que tu, sei lá, dás por ti a regressar? Estás a ver como essencial da Alexis? Tipo, pode ser, sei lá, tipo Linkin Park, pode ser, pode ser bandas, pode ser artistas, pode ser autores, Judith Butler, pode ser pessoas especiais da tua vida, não sei. Opa, eu sou uma pessoa que adora nostalgia. Okay. E passo a vida a voltar atrás. Passo a vida a voltar atrás. Eu passo a vida a ler coisas que já li, a ver coisas que já vi e a jogar coisas que já joguei. É sério? Porque... E sentes-te mal por isso? No sentido de... Não sei. Estou-te só a perguntar se há qualquer coisa de podia estar a ver algo novo, podia estar... Ou seja, porque estou a ler mesmo Dostoiévski. Sim. Tipo... Às vezes sinto isso. Okay. Talvez por ter aquela pressão, em parte pelo trabalho que faço, não é? Ter que estar em cima do que está a acontecer agora, das coisas que estão a sair agora. E eu gosto de voltar à minha zona de conforto. Às vezes essa zona de conforto está no passado, com as coisas que eu já conheço, não é? Ok. E sim, estou constantemente a voltar aos mesmos jogos, às mesmas séries, aos mesmos filmes. Mas diz exemplos, tipo que jogos, olha, por exemplo. Posso dizer, recentemente voltei a jogar pela enésima vez Dragon Age. Inquisition, neste caso, não controlei-me para não fazer uma playthrough dos 3 jogos da trilogia, mas estou sempre a voltar a Dragon Age e Mass Effect, especialmente Mass Effect, que já fiz. E isso é no computador, é na PlayStation? Desculpa, computador, PlayStation há em vários. Eu já joguei na PlayStation, já joguei no computador. Às vezes troco só para sentir que é um bocadinho diferente. Ok. Então, e as séries e filmes estavas a pensar, por exemplo? Opa, podes pensar e estamos silêncio. Séries, filmes. Bem, olha, vou começar pelos filmes. Recentemente revi o Her. Gosto muito do Her. Também gosto muito do Lost in Translation. Passo a vida a rever esse filme. Outro dos meus filmes favoritos é La Vida Adele, que todas as pessoas conhecem como Blue is the Warmest Color. Um filme francês que teve imenso sucesso aqui há uns anos, que eu fiz em 2014, uma coisa assim. Eu passo a vida a rever estes filmes porque me tocaram de alguma forma, me marcaram de alguma forma. E gosto de voltar aos sentimentos e aos pensamentos que me provocaram. Acho que é um pouco isso. E sentes mais que é sentimento de comfort show ou não nesse sentido de comfort show de, sei lá, de Friends, mas no sentido de comfort show, no sentido de os sentimentos que te deram nessa altura foram mais de conforto ou foram mais de leveza, de mudança, de perda? Estás a ver? Achas que foi mais o quê? Os sentimentos? Eu acho que foram sentimentos de transformação de alguma forma. Foram coisas que de alguma forma me mudaram. Nem que seja porque questionaram a maneira como eu estava a pensar em determinada coisa. Por exemplo, o Her para mim foi muito interessante pela maneira como estava a esteticizar a solidão. Através da linguagem do cinema, claro. Que é uma linguagem muito própria. Isso fez-me pensar, na verdade, no que é a solidão, o que é que ela significa para nós numa era digital. E acho que o Her saiu e começou a falar disto antes de nós estarmos agora a trazer isso para o discurso mais mainstream, com o Byung-Chul Han, por exemplo, sobre essa solidão quase digital. Isso, na altura, para mim, pareceu-me uma coisa muito já importante e interessante por vermos uma das consequências dessa solidão digital, que para mim são os incels. É sempre um tópico complicado de falar, mas eu acho que... Não acho, eu acho que... Não sei. É ver um pouco os extremos a que a solidão nos pode levar. Não querendo justificar ou desculpar nada, não é isso, mas a solidão está cá. E a solidão está na raiz de muita coisa. Portanto, eu gostei muito do Her por isso, por me trazer isso um pouco. Acho bem engraçado tu ver o Her. Eu vi o Her, não associei à solidão, associei, mas erradamente, estou agora a perceber, associei mais a não estar sozinho, mas estás apaixonado pelo digital. Ou seja, a tua paixão pelo digital é tão grande que deixes de querer procurar relações humanas porque tens um aparelho que te dá fulfill em tudo. E como eu não achei isso plausível, não gostei assim tanto do filme. Percebo.
Mas não sei. Pá, eu acho que eu interpretei aquilo mais um pouco como solidão, mas é também um filme sobre a nossa gestão emocional. A personagem principal, não é? De Joaquin Phoenix acaba de passar pelo fim de uma relação que era muito importante, de longa data, etc. E eu acho que vem uma solidão disso, porque há um vazio na vida dele. Mas por outro lado há também essa gestão das emoções dele, porque ele não está a enfrentar muito daquilo que está a sentir relativamente àquela uma perda enorme, não é? Na vida dele. Então eu acho que o filme tenta, às vezes de uma forma até mais leve, mais cómica, pensar um pouco sobre isto, refletir um pouco sobre isto. O que é que significa, ou pode significar, esta solidão e a gestão das nossas emoções numa era digital, numa era em que se calhar conseguimos mais facilmente encontrar uma companhia, mesmo que essa companhia depois possa não ser o suficiente, não é? Porque começamos a ver isso a meio do filme, em que a própria inteligência artificial sente falta de ter um corpo e ele não acha que há essa falta, mas há uma barreira, não é? Porque querem se envolver fisicamente e não conseguem. Mas é giro teres pensado isso do filme, eu percebo porquê. Mas tu falaste em digital, tu costumas, tipo, ensaios, tu lês em digital, imprimes, gostas de ler na net, como é que vives isso? Opa, eu prefiro ler em papel, mas por questões ecológicas estou a ler cada vez mais em digital. Aliás, eu tenho um Kindle. Ok, eu também. Meto tudo no Kindle ou no tablet, também tenho no tablet e leio lá, tento ler lá. Agora, livros tem que ser em papel. Reconheço, tem que ser em papel. É raro eu ler um livro inteiro no Kindle. Só se for aqueles livros, sabes, que nos mandam ler nos seminários e cadeiras e depois tu pensas, eu não vou gostar muito disto e não queres gastar dinheiro no livro. Pronto, é um bocado isto. É um bocado isso. Eu fiz transição para Kindle há uma espécie de, sei lá, 2 ou 3 anos, se calhar menos, 2 anos se calhar. Não é transição nenhuma porque tenho livro, mas não sei. Eu sinto que, olha, apanho-me a regressar sempre para os livros. Ou seja, vou ao Kindle ver aquele livro que eu estou a morrer de curiosidade e estou e leio, sublinho, mas por exemplo, citar no Kindle, não sei citar no Kindle. Tipo, como é que eu cito no Kindle? Exato. Está no 23%. Tipo, acabo sempre a ir buscar versões à net em brasileiro para depois ir buscar a página específica para citar. Sim. E acho que é tudo uma complicação. Mas agora, claro que é fixe, vais à praia, levas 200 livros num retângulo, tipo. Sim. Eu acho que para ler para ler de uma forma mais casual. Sim, mas para quem trabalha e precisa de citar, esse é um dos problemas que eu tenho com os formatos de EPUB e etc. Não há nada como um bom PDF com as páginas no sítio, com a numeração no sítio, que é para ajudar com isso. E há bocado estávamos a falar sei lá, da nossa evolução como alunos, digamos assim, como pessoas que gostam de escrever e ler e aprender. E porquê que sentes que evoluíste mais no mestrado do que na licenciatura, por exemplo? Eu acho que evolui, em termos de escrita, evolui muito mais no mestrado. Se calhar em termos de, sei lá, de abrir horizontes, claro que na licenciatura completamente, tipo, abriu-me para muita coisa e o mestrado só veio reforçar isso. Não posso dizer que aprendi alguma coisa completamente revolucionária no mestrado, não foi isso. Foi só um consolidar, se calhar, Sim, o mestrado em estudos comparatistas, não é? Sim. E já ias com alguma especialização que sabias concreta de autores ou foi descobrir? Foi o quê? Eu, quando me candidatei ao mestrado, tinha uma ideia para um projeto de tese e tudo. Eu queria falar de poesia ou de literatura modernista portuguesa numa perspectiva queer. É uma coisa que tem sido trabalhada em Portugal, não por muita gente, e eu ia com essa, principalmente trabalhar Mário de Sá Carneiro, que é provavelmente o meu autor modernista favorito. E então, a certo ponto, acontece que em 2020 estamos na pandemia e sai o Last of Us Part 2 e aquilo revolucionou a minha vida e eu decidi que ia escrever sobre aquilo. Portanto, não diria que o mestrado em si me trouxe alguma coisa, foi mais durante esse período de estar lá apanhar esse jogo e isso revolucionar aquilo que eu queria fazer. Então, mas por exemplo, e ter a turma ajudou em, sei lá, trocar os conhecimentos ou comparativamente à licenciatura, por exemplo, eu sinto, ainda não fiz mestrado, mas sinto que a licenciatura para mim foi abrir horizontes também, mas
perceber que tinha estado 12 anos na escola e nunca ninguém me ensinou, mas não sabia bem escrever, não sabia bem usar um ponto e vírgula, não sabia bem usar uma travessão. Isso também foi igual para ti? Sim, completamente. E eu acho que isso melhorou completamente no mestrado, mais especificamente pela escrita da tese. A escrita da tese ajudou-me a amadurecer muito enquanto pessoa, que foi uma coisa que eu não estava à espera. Emocionalmente imenso, porque escrever uma tese é uma gestão emocional muito grande. Principalmente no meu caso, porque eu estive sempre a trabalhar. Então havia já uma pressão do trabalho que eu tinha, além de estar envolvido noutros projetos de investigação e a tese ainda mais. E aqui tenho que falar do meu orientador, que me ajudou imenso nessa gestão emocional, de momentos de dizer-lhe: ok, mas eu não quero fazer mais alterações, está bom assim, eu vou entregar isto, eu não aguento mais, não quero olhar mais para isto. E ele dizer: não, ok, respira, calma, põe isto de lado por um bocadinho, por um dia ou dois, e depois volta com mais calma. Mas é uma gestão emocional muito grande, porque e eu era completamente apaixonado, se calhar obcecado com o meu tópico. Gostei mesmo muito daquilo que escrevi, de tudo o que eu pesquisei. Foi a primeira vez que eu escrevi sobre videojogos. E era recente esse jogo também, portanto não havia muitas coisas, nada. Vi para aí tipo um paper, eu acho que vai ser entretanto tipo um paper no Brasil e outro tipo numa revista internacional, enquanto eu estava a escrever. Então não há muita coisa escrita, mesmo até hoje, não há muita coisa escrita sobre o Last of Us Part 2. Sobre o primeiro há imenso. Então foi também, se calhar, emocionalmente mais pesado por eu estar a fazer. Era tudo novo. Eu nunca tinha escrito sobre videojogos, o meu orientador não era de videojogos. É uma área muito recente e tentar, no meio de uma tese de mestrado, que é uma coisa mais limitada do que será o doutoramento, com certeza, estar a tentar apanhar estas coisas todas novas, tentar perceber, ok, mas que discurso é que há aqui, que ferramentas é que as pessoas usam. E depois percebes que não há ferramentas, por exemplo, que foi um problema que eu encontrei. Porque eu fui pegar nos flashbacks e ninguém tinha teorizado aquilo como já existe na literatura e no cinema. Então eu tive que ir pegar nessas teorias e tentar levá-las para os videojogos e perceber o que é que funciona e não. A partir de que ponto é que eu tenho que começar a criar coisas novas. Então foi muito giro e eu gostei muito dessa ideia ao início, mas chegou a um ponto de frustração, de desgaste também com o tópico. Mas dirias que esse é, tipo, é o teu jogo favorito? Sim. Mas agora por teres feito a tese ou se calhar antes de a teres feito já... Já antes de a ter feito. Eu, quando contactei o meu orientador para o convidar para ser meu orientador, o que eu lhe disse foi: eu quero escrever sobre este jogo. Não sei o quê, não sei que tópico, mas é sobre este jogo. Pronto, está decidido o objeto. O resto logo se vê. Fiquei mesmo... O jogo mexeu comigo. Mas porquê? Opa... Podes pensar, vou tentar não ser. Cada vez que me perguntam isso, eu começo a ir buscar coisas da minha tese, porque eu intelectualizei um bocado a coisa, a maneira como aquilo mexeu comigo. Mas foi a primeira vez num videojogo em que eu entrei completamente às cegas. Eu sei que houve leaks e etc, mas eu não tinha visto nada. Entrei completamente às cegas. E não só um videojogo, mas foi a primeira vez, à altura de 2020, foi a primeira vez há alguns anos eu tinha consumido alguma coisa em algum médium que me tivesse abanado. E aquele jogo abanou-me pela empatia que exige. Sério? Sim. É um jogo que não funciona, e por isso é que não funcionou para tanta gente, se não aceitares que o jogo está a exigir de ti um nível de empatia se calhar muito maior do que aquilo que tu estás disposto a dar. Para com todas as personagens, não só com a Ellie, mas também com a outra personagem, dando aqui spoilers, a Abby, a qual tu tens que controlar e que, spoiler enorme, mata o Joel. A certo ponto vais ter que a controlar e vais ter que ver a história da perspectiva dela, onde ela matou uma personagem que é tão importante para ti como é o Joel. Já tens uma ligação desde o primeiro jogo, não é? E isso... Para quem não está disposto a fazer esse caminho... O jogo não vai falha. entender? O jogo falha nesse sentido. Ou seja, falha se não estiveres disposto a fazer esse caminho. O jogo exige isso de ti. Não é uma coisa do género está aqui, se tu quiseres podes mexer nisto. Não. O jogo não funciona em termos narrativos se não tiveres essa abertura para aceitar que o jogo te está a pedir aquilo e dar isso. Isso lembrou-me um bocadinho aquele efeito da literatura que às vezes fala muito de
a literatura serve também para criar empatia, conhecer histórias, pessoas e muito mais facilmente, sei lá, entender um bocadinho do mundo e da vida e não julgares automaticamente e não sei o quê. E que os videojogos também podem então ser esse caminho. Achas que isso é uma das tuas maiores forças de querer estar dentro desse meio, vai, entre aspas? Sim, eu acho que os jogos podem ser. Aqui, olha, eu vou intelectualizar aqui um bocadinho a coisa. Eu acho que os jogos podem ser aquilo que o Roland Barthes argumentava sobre certos tipos de literatura, ou certos tipos de textos. São, em inglês, os texts of bliss. Okay. Ou em francês, texte de jouissance, né? Jouissance é orgasmo em francês. Okay. Em que ele acha que há determinados textos que, porque exigem coisas de nós, quer seja o nosso envolvimento emocional, através da empatia, ou até a própria interpretação, porque o texto é complicado, exigem essa interatividade quase, não é? Mesmo que seja uma interatividade muito mais intelectual do que física, são textos que nos trazem muito mais prazer. Porque exigirem muito mais do que explicar. Okay. Exatamente. Do que qualquer outro texto que tu vês e é giro, sei lá, um filme de ação daqueles que não exigem muito, estás a pensar outra coisa. Por exemplo, ele depois cria uma hierarquia um bocadinho entre as coisas, em que para ele os textos de verdadeiro prazer, não é? Estes de jouissance, são superiores aos outros. Eu não ponho uma hierarquia desse género, mas acho que se há um argumento para ser feito sobre isso, Last of Us Part 2 é um jogo de jouissance, e é um jogo desconfortável. De propósito. E tu sentes que na literatura que tu gostas de vivenciar há esse lado de se o livro de causar um desconforto, também há desconfortos diferentes, né? Tu podes sentir desconforto por ser mau, né? Mas ou um desconforto, por exemplo, eu estava-te há bocado a mostrar o Remorso de Baltasar Serapião, que é um testemunho que ele faz de uma representação da vida de uma mulher em tempos medievais. E o livro é brutal nesse sentido da palavra, de violento, de causa um desconforto ao leitor mesmo, de pá, não é violência gratuita, mas é um bocadinho, estás a ver? E portanto tem esse lado. E tu entendes um bocadinho por aí no que tu vives de literatura ou de jogos, por exemplo? Olha, eu também argumentei um bocado sobre isso em relação ao Last of Us Part 2, precisamente essa questão da violência, porque aquilo é extremamente violento. Eu não acho que é necessariamente gratuito, percebes? Eu acho que a violência serve um propósito. E aqui vou intelectualizar um bocadinho outra vez. Mas fazendo agora aqui uma ligação com a literatura, há também um filme, e com o cinema, há um filme que começou por ser um livro, também é muito violento e muitas vezes acusado das mesmas coisas, não é? De ser um pouco gratuito, que é o Clockwork Orange. E eu acho que a Laranja Mecânica, em português, esqueço-me sempre, a Laranja Mecânica. Só que eu acho que a violência, em qualquer um destes exemplos, serve um propósito. Há um tipo, que eu acho que tu ias gostar de o ler, francês, que é o Antonin Artaud. É um tipo que fez muita teoria sobre teatro. Ok, isto faz sentido, já vamos lá. Isto faz sentido. Não, eu estou a ouvir. E ele tem uma teoria específica sobre o teatro da crueldade. Primeiro sobre o que ele acha que o teatro deve ser. O teatro deve ser uma coisa que abana completamente o teu ser. E te confronta com coisas que são desconfortáveis, sejam elas ideias, situações, coisas que tu no teu dia-a-dia provavelmente ou foges a elas, porque podes, tens esse privilégio, ou porque simplesmente no teu dia-a-dia não as vais encontrar. E então, o que é que ele acha que depois disso de criar a ideia do teatro da crueldade? O teatro da crueldade não tem que ser necessariamente violento. Mas é cruel porque, no sentido em que, ou a crueldade, no sentido atudiano, é aquilo que um determinado objeto consegue exercer sobre ti emocionalmente, psicologicamente, e depois também nesse aspecto de estabilizar, se calhar, os teus valores, as tuas crenças. E ele diz que a violência pode ser uma ferramenta para fazer isso acontecer. E eu acho que é isso que acontece na Laranja Mecânica, mas também no Last of Us Part 2.
E o grau, por exemplo, é que é violento. Acho que é isso, é que há graus e graus. Mas é precisamente essa a questão. O Artaud diz que o teatro deve levar estas cenas, não é? A um extremo. Porque só os extremos é que te conseguem abalar profundamente. E mexer mesmo contigo, com as tuas emoções, deixar-te se calhar nauseado. O Artaud acha que o teatro, se não fizer isso, não está a cumprir com aquilo que é o seu dever. Que é ser também uma ferramenta de crítica social, etc. E neste caso, eu acho que o Last of Us Part 2 faz curso dessa violência extrema precisamente para te deixar cada vez mais desconfortável. Não é suposto tu estares a gostar daquilo. Sei que há muitas pessoas que gostaram de poder estar a matar os amigos da Abby, não é? Porque estavam envolvidos na situação de matarem o Joel, etc. Mas não é suposto nós gostarmos disso. Não é suposto nós gostarmos do excesso de violência ao qual a Ellie chega para chegar àquele ponto, não é? De alguma revenge, não é? Mas eu acho que, por isso é que estava a dizer que o jogo falha se tu não aceitares estas demandas, porque o jogo faz demandas do jogador. Nós estamos habituados a que seja ao contrário. Nós é que controlamos o jogo, não é? Nós é que temos o comando na mão. E o Last of Us Part 2 vai brincar com isso e vai dizer: tens o comando na mão, mas não consegues mudar nada. Não gostas de ver o Joel a morrer? Temos pena. Não gostas de ver a Ellie a fazer isto? Temos pena. Porque é ela que quer fazer isto. É ela que quer fazer isto e é, digamos, quase a vontade da Ellie que se sobrepõe à do jogador. Percebes? Então a interatividade não é tanto aquela de, sabe, controlares a Ellie para ela fazer A, B ou C, não é? Mas é muito mais uma interatividade emocional. Eu acho que parece mais livresca até. Sim. Eu acho que isto para mim é o que faz dos videojogos tão interessantes, este potencial extra que já existe na literatura, já existe no cinema, no teatro, mas consegue ser se calhar elevado a de uma outra forma por causa da interatividade, pela linguagem específica do médium dos videojogos. Tu transporias a teoria do autor que mencionaste do teatro para a arte como um todo? Ou não? Sim. Sim, aliás, ler o Artaud, que eu não conhecia até trabalhar para a minha tese, lá está, mudou a minha vida. Quando eu li aquilo eu pensei, sim, faz todo o sentido, este senhor tinha razão. Mas porquê achas que ele se focou no teatro? Também era outra época, não sei qual é que era o século. Sim, estamos a falar, isto saiu em anos 30, século XX, por aí. Portanto, tinhas o cinema numa fase muito precoce. A literatura já estava mais que estabelecida e se calhar a importância do teatro estava a começar a decair um bocadinho. Estava um bocadinho em decadência. E o que ele faz é, ele próprio tem uma frase muito interessante em que ele diz que o teatro tem que ir recuperar à literatura, ao cinema e a todas as artes aquilo que sempre lhe pertenceu. E fala da representação do corpo, desta possibilidade de chocar, não é? De mexer com quem está a ver. E eu acho que a arte, não acho que a arte precisa disso para ser boa arte, percebes? Mas acho que é, como o Barthes diz, dar-nos um prazer extra quando mexe connosco, quando nos desafia, não é? Eu sinto, eu estou a pensar nisso, mas acho que escrevi sobre isso também, que é sobre o regresso, porque acho que pode criar imediatamente uma repulsa que faz com que as pessoas não queiram. Ou seja, se tu escreves um livro e imagina que agora a arte passa a ser isto. Ou seja, é claro que eu dependo disso, mas acho que para um consumidor, entre aspas, de arte, é muito mais fácil depois do dia de trabalho ir ver o 007 do que ver outro filme ou uma obra de teatro que me abale e tipo, de repente não sei quem sou. Completamente. Eu adoro essas peças, como estava a dizer, mas não é aquilo que eu consumo no dia a dia, como deves calcular. Aliás, eu tenho o meu guilty pleasure. Eu estava a pensar mesmo nessa palavra. Meu guilty pleasure. Eu tenho guilty pleasures e um deles, digo-te já que são policiais. Eu adoro ver filme noir porque aquilo é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma fórmula. Tu sabes onde é que aquilo vai, sabes o arquétipo das personagens. No entanto, eu adoro aquilo. Mas o que é que dá prazer nisso? Eu gosto. Primeiro gosto da estética do filme noir, por exemplo, mas na leitura, que é aquilo que eu faço mais a ler, eu gosto
daquilo, pá, não sei como dizer em português, mas é uma overindulgence do detetive e da personagem do detetive. Por exemplo, ler Sherlock Holmes é pensar numa pessoa que uma personagem neste caso que tem um ego gigante e a própria narrativa é o tempo todo a dizer-nos o quanto nós, enquanto leitores, somos burrinhos, somos estúpidos, não percebemos nada de nada, tal como o Watson é um burrinho. E o Sherlock é um gênio, né? E eu acho isso muito engraçado e gosto de ver esse lado mais egomaníaco dos detetives e também gosto da própria estrutura, sabes? Tipo, ter um mistério. Thriller. Completamente. Gosto muito disso. Yeah. Gosto de saber quem é o assassino no final, sabes? Gosto de ir adivinhando. Durante o livro, o prazer é ir adivinhando. Sim, adoro. E sentes que no cinema overall também fazes isso? Mesmo com filmes que não estão nesse thriller side ou que não estão... Sim. Definitivamente. Olha, um que eu fui fazer, não fui fazer não, que eu vi recentemente, que também acho que esteve nos Oscars, uma coisa assim, que é a Anatomia de uma Queda. Eu tenho que ver, ainda não vi. Venderam aquilo como um policial, aquilo não é um policial. Ok? Não me dê spoiler, por favor. Não vou dar spoiler. Tem elementos do policial, mas não é necessariamente um policial. Mas sim, vai-te deixar momentos a tu pensar, ok, mas quem é o assassino? Será que o assassino é que eles estão a dizer que é? E o filme é muito mais à volta dessa incerteza do que é sobre, de facto, saberes quem é que matou ou não matou, estás a perceber? Mas gosto de fazer isso. Okay. Então, achas que nestas áreas todas que estamos a falar de arte, literatura, cinema, videojogo, o prazer, que é o que nos faz ler, ou seja, mesmo que estejamos a ler para aprender, existem muitas outras formas de teres prazer nessa vivência de arte. Achas que a parte de quem está à procura de algo é muito mais importante do que querer ir ler para obter uma explicação? Dirias assim? Ou... eu acho que o ato de tu estares a interagir com um objeto de arte, neste caso, seja de que forma for, já é um prazer por si só, não é? Independentemente do que tu estás a retirar daquilo. Eu acho que a arte tem esse propósito fantástico, mas propósito não, essa função fantástica no nosso dia a dia, e é nós podemos interagir com ela e ela interagir connosco de uma forma que pode ser transformativa realmente, ou que pode ser só simplesmente prazerosa. Às vezes está só a reforçar aquilo que nós achamos do mundo, isso chega-nos para nós. Mas como é que tu... Ok, mas tu sentes que esse prazer não vem de... Não há formas mais específicas de te dar esse prazer, no sentido de, por exemplo, falaste agora, confirmar as tuas crenças. Há um prazer nisso, ou adivinhares tudo do filme e depois chegar à conclusão que tu és um gênio porque adivinhaste tudo do filme. Ou de o autor juntar duas palavras numa só e tu apanhares à primeira e não precisares de um glossário. Ou seja, o que eu estou a dizer sabes, esses são os detalhes do objeto que nos trazem prazer, não é? Mas eu acho que esses detalhes que estás a falar já nos estão a desafiar de alguma forma. Pelo menos nem que seja a interpretar o que está ali a acontecer, não é? Sim. Eu estou a dizer é que acho que... Ou seja, imagina que tens um irmão mais novo com 12 ou 13 anos e odeia ler, não quer ler. e tu queres mostrar-lhe que ler não é só a escola a aprender seca, mas é prazeroso. Estás a ver? O que é que tu lhe vais dizer? Vais dizer, olha, então não leias, tudo bem? Ou vais tentar mostrar algum livro? Ou vais explicar-lhe, não, é giro, de facto, tu ires à procura de algo e conheces palavras novas? O que é que vais dizer, por exemplo? Olha, eu não tenho irmãos, mas acho que se tivesse algum irmão que não gostasse de ler, eu acho que eu tinha uma estratégia. Tinha uma estratégia para lidar com isso. A minha estratégia seria metê-lo, ou incentivá-lo a ler um manual de Dungeons and Dragons. Pura e simplesmente porque aquilo é um jogo, portanto tem mecânicas e a maior parte daquilo que tu estás a ler é para aprender sobre essas mecânicas. E tem uma componente muito interessante, é que tu podes ir lendo, estás a aprender vocabulário, mas ao mesmo tempo podes ir montando uma personagem. Isso também te ajuda a aprender a ler, a interpretar, etc. Portanto, todas aquelas coisas boas da leitura. Eu acho que seria uma forma, uma porta de entrada para o mundo da leitura. Estás a ver? Começar por uma coisa que tem um outro propósito. Não é só sentar-me e ler pelo prazer de ler. Porque as pessoas que não têm esse prazer ainda, ou que não encontraram ainda esse prazer, acho que é difícil estar a dizer, lê este livro porque acho que tu vais gostar.
Se a pessoa já não tem esse hábito de leitura ou esse prazer da leitura, é difícil estar a passar isso. Sabes? Sim. É uma questão que eu penso muitas vezes de... por um lado, eu olho para livros como fonte de conhecimento e às vezes não tenho o prazer de ler, mas tenho o prazer do conhecimento. Sim. Mas quando eu quero tentar transmitir isso a amigos meus que não leem, ou esse prazer que eu vou buscar, é muito difícil. É muito difícil. E por mais que eu diga, tipo, olha aqui estes livros, escolhe o que tu gostas mais, ou escolhe a tua curiosidade. Ler é aborrecido, não tem tanto estímulo, é a muito longo prazo, é difícil. Eu acho que ler é exatamente difícil pelas razões que tu estás a falar, não é? Um filme é muito mais estimulante, não é? Tens som, tens a imagem, tens o texto, não é? No diálogo, portanto tens muita coisa a acontecer. Os videojogos também são excelentes nesse aspecto, não é? Tens tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, tantos inputs diferentes, e por isso se calhar é mais fácil de prender a tua atenção, ou aparenta prender a tua atenção, não é? Porque qual é a quantidade de jogadores que estão a jogar pelo gameplay e depois nem sequer sabem, não aprenderam nada da história porque nem estavam lá, estás a ver? Portanto, que atenção realmente a que aquilo está a aprender de ti, percebes? Apesar de teres vários estímulos e parecer que não é? Mas realmente é difícil às vezes fazer um argumento pela leitura. E por isso é que estava a dizer que eu acho que Dungeons and Dragons é sempre uma boa forma das pessoas entrarem por aí. Eu gostei desse exemplo. Eu não conheço o jogo. Nos últimos 1 ou 2 anos tenho tido amigos que começaram a jogar mais e até dizer que os jogos podem durar anos. E eu ficar... como é que um jogo pode demorar anos? Olha, eu estou numa campanha há meio ano. A sério? Sim, começámos para aí em janeiro, março. E estás sempre com a mesma personagem desde o início? Neste caso, sim, a minha personagem ainda não morreu. Portanto... E não sentes tipo. Não é um aborrecimento, mas sei lá. Por exemplo, eu jogava League of Legends e o jogo dura 40 minutos e a seguir não quero ir jogar com a minha personagem, estou aborrecido. Estás a ver? Ou seja, eu sei que eu não criei a personagem, é diferente. Opa. Porque, ou seja, qual é o prazer que tens no Dungeons and Dragons, por exemplo? Olha, o primeiro prazer é na criação da personagem, está aí. Porque a personagem pode ser o que tu quiseres, o céu é o limite. Porque não tens que estar limitado pelas coisas que aparecem só no manual. O manual é um ponto de partida. As pessoas depois, o teu Game Master, o teu Dungeon Master, pode fazer aquilo que chamam homebrew, que é basicamente criar um conjunto de regras para acomodar coisas que tu queres trazer novas. Para depois não ficares tipo, demasiado overpowered, não é? E eu acho que o prazer começa aqui, em tu pensares numa personagem. Pode ser o que tu quiseres. Não é? O roleplay acho que vem depois. Estás a ver? Tipo, primeiramente é a personagem. Não é? Tu, sei lá, o céu é o limite. É expressar-te num mundo fantasioso sem limites, acho que é. Também, não é? Tipo, o roleplay depois entra nessa parte, estás a perceber? Em que tu crias aquela personagem que pode ser muito parecida a ti ou completamente o teu oposto, e depois estás sentado à mesa com um conjunto de outros jogadores que vão também incorporar aquelas personagens que criaram, personagens que tu não conheces e que vais conhecendo. Pelo menos é assim que nós decidimos jogar. Não conhecemos as personagens uns dos outros e depois vamos revelando coisas ao longo do tempo. E durante aquele espaço, durante aquelas horas, por exemplo, nós fazemos sessões de 4 horas. Nós gostávamos de fazer sessões mais longas, tipo 8 horas, era o ideal, mas trabalho, faculdade, não dá. E fazemos isso, tentamos fazer isso tipo uma vez por semana aos domingos, mas é sempre difícil, é sempre difícil manter. Por isso é que os jogos depois se arrastam durante anos, estás a perceber? Não estás a jogar todos os dias. Depois estás com aquelas pessoas e durante aquelas 4 horas, no meu caso, eu estou a pensar como aquela personagem. Como é que esta personagem iria reagir à situação que acabou de acontecer? Ou que a outra personagem acabou de dizer. Durante esse tempo, eu acho extremamente terapêutico Dungeons and Dragons. Durante aquele tempo eu não estou a pensar. Sim, naquele momento eu não estou a pensar em nada da minha vida, nem em mim, nem como é que eu lidaria com determinada coisa. É aquela personagem, estás a perceber? Depois tem também um aspecto social. Uma mini comunidade. Sim, tens uma mini comunidade e tipo. Eu comecei a jogar com este grupo. Foi uma ideia que tive com amigos. Depois vieram outras pessoas que não eram meus amigos e agora passaram a ser. E então
há esse aspecto social de estar tipo, só a passar tempo com pessoas que tu gostas, não é? Fazer uma coisa que tu gostas fisicamente, exatamente. E isso acrescenta uma coisa, tipo, nós estamos unidos ali por uma razão, uma coisa que todos gostamos. E olha, era um pouco o que estávamos a falar há bocado de às vezes tipo desenrascar, não é? Nós não sabemos como fazer as coisas, mas nós começámos com uma coisa muito engraçada. Nós temos um jogador que está sempre online porque ele vive no Canadá. Ok. Ele levanta-se às 6 da manhã para jogar connosco. Uau. É esse tipo de commitment, esse compromisso. Então nós ao início tínhamos-lo tipo no Discord, num tablet, e pensámos, ok, mas ele precisa de ver a mesa toda, porque nós temos bonequinhos e temos um mapa e não sei o quê. Então ao início nós fomos buscar um escadote e com umas artimanhas pendurámos o tablet no escadote para ele conseguir ver tudo, estás a ver? E foram coisas assim. Agora já temos todo um setup, já fomos investindo também. Temos um microfone todo profissional que uma das pessoas arranjou para gravar as sessões também. Já temos uma câmera melhor, coisas assim, estás a perceber? Só que é uma coisa em comum. Eu acho que Dungeons and Dragons pode ser muito divertido. Eu próprio. Conheces há quanto tempo o jogo? Ou já jogas há quanto tempo? Já conheço há muitos anos, mas jogar a sério é a primeira vez que estou a fazer isso. Com uma campanha no último ano, nos últimos 2, 3 anos, 4, 5? É tipo, nos últimos 10 anos. 10 anos. A última vez que eu joguei foi na FLU. Antes desta vez tinha sido na FLU, no meu primeiro ano de licenciatura, porque havia um grupo que fazia sessões curtas de tabletops, RPGs e de Dungeons and Dragons e outros derivados. E cheguei a jogar aquilo que chamam one shots, né? Que são aquelas coisas que fazemos só sessões de um dia, uma vez e pronto. E depois não encontrei propriamente um grupo com quem jogar. Tipo, há comunidades e são organizadas sessões e etc. Mas eu acho que sou um bocadinho envergonhado nessas coisas. Então pensei, vou lá chegar, não conheço ninguém, ter conversa, não sei se me vou sentir à vontade. Depois surgiu em conversa com uma amiga minha, eu estava a dizer, olha, tu é que pediste a nossa DM e não sei o quê, e ela, mas eu posso ser. Mas podes mesmo? Posso. Então vamos fazer isto. Sim, eu organizo e depois entrei em contato com as pessoas e digo, ok, isso vai acontecer. Foi muito bom, foi muito bom nesse aspecto. Que fixe. Então, e olha, estávamos a falar de ler, de ensaios e de leres isso. Tu, hoje, quando estás a ler ensaios, já está. Ou seja, por exemplo, agora acabaste a tese, né? Sim. Agora que não tens um propósito, sei lá, académico, digamos assim. Tipo... O problema é que eu tenho. Ok. Mas imaginando que não tens um propósito académico agora definido. Lerias ensaios na boa? Tipo, isso é algo que faz parte do teu dia a dia? Ou seja, a academia faz parte já da tua forma de estar? Ou é algo que, pronto, separas um bocadinho, não gostas muito? Como é que vives tipo a academia? Eu vivo a academia muito intensamente. Por isso é que quero fazer isto de profissão. Ok. Mas se mesmo que não estivesse a fazer nada em termos de sei lá, eu agora nos últimos meses estive muito focado no meu projeto de doutoramento porque tinha que me candidatar a bolsas e coisas do género e portanto estive a ler para isso, mas se eu não tivesse isso eu estaria a trabalhar noutras coisas. Eu tenho ideias para ensaios, estás a ver, toda a hora, tipo, parece-me, isto era de escrever sobre isto, vamos ver se alguém já escreveu sobre isto, e o que é que escreveu? Eu gosto desse aspecto da vida académica, sabes, de estar sempre em contacto com textos diferentes, com ideias diferentes. Mas o que é que achas que esses textos te dão comparativamente a, sei lá, ires ler o Dom Quixote? ou ir ler outra coisa assim que o Stephen Zweig, estás a ver? Porquê que achas que vem à academia e dá-te mais prazer? Tipo, não sei. Olha, eu acho que é mais fácil para mim ler não ficção do que ler ficção. É mais fácil ler não ficção? Sim. Okay. Talvez porque é difícil para mim um livro pegar-me realmente e eu ficar ali tipo agarrado até ao fim. Em termos de ficção, falando em termos de ficção, e por isso é que acho que leio mais não ficção. E na ficção acabo por voltar, olha, que estamos a falar do passado, a ler as coisas que já li, voltar muito atrás nessas coisas. Acho que a última coisa que eu reli assim, olha, foi O Senhor dos Anéis, especificamente tudo. E foi muito giro voltar agora a ler muito mais velho, né? Muito mais velho do que a primeira vez que li aquilo. E também é giro voltar atrás para ver essas coisas. Como é que, depois de ler coisas, não ficção, como é que eu olho para estes objetos? Sim, com olho.
com olhos novos, não é? Sim, muito diferentes. Muito diferente. Então eu acho que retiro algum prazer também em ver qual é a análise que as pessoas têm das coisas, sabes? Quando as pessoas escrevem um ensaio, não é? Parte-se do princípio que gostaram daquela coisa, ou que não gostaram, que ainda é mais interessante quando não gostaram. Isso foi os ensaios mais interessantes que eu encontrei durante a minha tese de mestrado. Era de pessoas que estavam a responder umas às outras. Aquilo parecia tipo rixas de Facebook, completamente, mas em formato de ensaio. Mas com jargão académico. Completamente em formato de ensaio. Aquilo era tão engraçado para mim estar a ler aquilo. Pessoas a chamarem would-be colonizers ou outros e coisas assim, tipo outros académicos. Era assim uma coisa mesmo fora de série. Muito engraçado mesmo. E eu acho que tem esse interesse. Eu, por exemplo, olha, uma das coisas que eu consumo mais online são ensaios em forma de vídeo no YouTube. É uma das formas que eu mais gosto de interagir com conteúdos sobre videojogos. Gosto imenso de ver qual é a perspectiva das pessoas. Eu já aprendi coisas. É como se fosse um ensaio crítico em vídeo. Sim, e é o que é, no fundo. Não pensando só no âmbito dos videojogos, mas tens, por exemplo, a ContraPoints, eu não sei se conheces. Não. Acho que ias gostar muito de ver os vídeos dela. Ela, olha, é uma mulher trans que estava a estudar filosofia, estava a fazer doutoramento em filosofia, já estava a dar aulas, muito na vida académica. Fartou-se da vida académica, porque aquilo não. Enfim, com toda a razão. E começou estava a fazer vídeos já no YouTube. E ela faz ensaios de tipo 2 horas, assim, uma coisa mesmo intensa. Tem alguns mais pequenos de 40 minutos, mas ensaios muito bem investigados, estás a perceber? Com fontes. Como ela era de filosofia, acho que vais gostar particularmente de certos autores que ela vai buscar. Mas é sobre cinema, livros, tudo? Ela fala sobre assuntos, não sobre cinema e etc, mas sobre assuntos atuais. Por exemplo, ela tem um vídeo inteiro falar sobre a J.K. Rowling e a questão dela eventualmente ser percepcionada como transfóbica, e faz um vídeo muito interessante com citações e tudo, estás a perceber? De uma análise disso, como fez, por exemplo, ela não sei se ainda está online, porque ela tirou alguns vídeos há algum tempo, mas ela tinha um vídeo inteiro sobre incels, por exemplo. A explicar também, tinha outro vídeo sobre a alt-right, e de onde é que vinha essa radicalização. E os vídeos dela ajudaram a que muita gente que estava radicalizada para esse lado tomasse uns passos para trás. Conseguisse ver as coisas de outra forma. Eu acho que é das coisas que mais falta, eu acho, na coisa. Só que também eu sinto que conteúdos mais lentos, ou seja, 40 minutos, 50 minutos, tipo que é difícil já. Não sei se é meu bias social das pessoas com quem eu me dou e não sei o quê, mas que. E tenho a certeza que há muitos exemplos que contrariam, tipo, sei lá, os podcasts mais consumidos do mundo, tipo, às vezes têm 3 horas e 4 horas. Mas depois também é aquela coisa de tive falar comigo meu recentemente de estás a ouvir o podcast, mas estás a lavar a louça, portanto não estás bem 100% a ouvir. Não estás só parado a ouvir aquilo, não é? Sim, a memorizar e a produzir pensamentos ativos sobre. É giro estás a falar isso, porque eu de facto eu acho que os únicos vídeos nos quais eu me sento para ver de um princípio ao fim, sem fazer mais nada, são os da ContraPoints. Os outros video essays sobre videojogos, eu geralmente costumo estar a fazer outras coisas. Talvez porque eu sinto que já domino muito mais o tópico. Está a ser discutido. Sim, eu também sinto. E já estou numa de, só quero ouvir assim pelo ar, tipo, a ver se está uma cena interessante e apanhar, não é? Mas a ContraPoints, como aquilo são mesmo. Não é que os outros que eu vejo, estou a pensar aqui, fica a recomendação, o Monty Zander. No YouTube ele faz vídeos, ensaios, né? Sobre videojogos, a analisar mesmo, aliás. Ele fez uma análise do Resident Evil 8. Das narrativas dos jogos ou narrativas do gameplay, tudo. Estás a ver? Ele fez uma análise da narrativa do Resident Evil 8, que eu estou a citar num artigo agora que estou a escrever. Acho que aquilo foi uma análise tão boa que vale a pena aquilo ser citado e estar imortalizado ali no papel. A dizer, isto é legítimo, é válido. Sou eu a validar com a pouca legitimidade que tenho enquanto investigador ainda. Porque ele foi buscar o Vladimir Prop com a estrutura do contos, mas especificamente de fairy tales, folk tales. Ele tem toda uma coisa sobre isso, a dizer, olha, tens o herói, depois tens a jornada do herói, etc. A desconstruir estas coisas todas. E ele vai explicar como é que a narrativa de Resident Evil 8 e todo o jogo, etc.,
está enquadrado como sendo um fairy tale, no sentido específico do Prop. E então ele vai buscar o Vladimir Prop e está a citá-lo e não sei o quê. E a certo ponto vai citar o Tolkien também, que eu adorei. Fica tipo, ok, ele foi ler o ensaio do The Masters and the Critics, e foi buscar uma citação sobre como, no contexto do sobrenatural e de fairy tales e não sei o quê, os humanos é que são os estranhos, não são a norma. E foi muito giro ver isso. Eu pensei, isto faz todo o sentido. Sim, depois de ter jogado o jogo, eu estava a escrever sobre ele e fui ver isto para ver o que é que as pessoas estão a dizer sobre isto. E achei aquela análise fenomenal. Portanto, acho que estas coisas têm valor, sabes? E precisam de ser mais ouvidas, vistas, se calhar, não sei. Yeah. Eu estou a pensar que vai falar da academia, tipo, neste tópico que estamos aqui a falar. Mas quero falar de várias coisas de perspectivas, portanto estou a tentar perceber como é que é a melhor. Sim. Primeiro eu ia-te perguntar, ou seja, ia-te no sentido em que não vou já imediatamente, ia-te perguntar sobre quais é que tu achas que são os maiores problemas da academia como um todo, estás a ver? Mas antes ia-te perguntar se tu, ou seja, imagina que tens de vender ao governo a importância do que é tipo, sei lá, um país ter uma academia universitária a funcionar, e depois pode ser em todas as áreas, literatura, ciência, história, o que seja. Quais é que seriam tipo as tuas primeiras ideias à cabeça? Estás a ver? Não é preciso fazer um ensaio sobre, mas podes pensar em silêncio. É uma pergunta mesmo complexa. Bem, se calhar os problemas com a academia são vários. Eu acho que neste momento o maior é a precariedade. Precariedade completamente. Não tens forma de estabilizar a tua carreira. E isso é um problema sério. Não estão a ser contratados professores, mas os poucos contratos que há são para professores. Os investigadores de carreira essencialmente não existem em Portugal, em nenhuma área. É muito raro mesmo. Talvez em laboratório, faz laboratório, mas mesmo assim eu sei de algumas pessoas que estão na área das ciências exatas que o caso está muito mau, nas ciências sociais é igual, no resto das humanidades também, e portanto isto é um problema generalizado de os investigadores tirarem o seu doutoramento, etc, e depois não conseguirem estabilizar a sua carreira, nem a sua vida em geral, não é? Terem um trabalho seguro, etc. Portanto, acho que esse é o maior problema da academia. Depois, claro, há questões de elitismo, em que certos tópicos, elitismo entre as pessoas, ok? Pessoas que de facto foram geniais nas suas áreas e depois ficam com um ego muito grande e é difícil gerir é cego. Okay. É muito difícil gerir é cego. E outras que e outros elitismos relativamente a o que é que são áreas de trabalho que são boas e que valem a pena e outras que não é? E quais é que são superiores e inferiores. E quais é que devem ser financiadas e quais é que exatamente. Há muito elitismo relativamente a isso. Um dos maiores exemplos, até há pouco tempo, e ainda bem que isto mudou, eram estudos decoloniais, que antigamente se chamavam pós-coloniais. Tudo que tinha a ver, tudo que eram iniciativas relacionadas com este tema, não eram levadas muito a sério. Mesmo, olha, um exemplo, literatura africana, dos Palop, por exemplo, ou dos Palop, não era vista como literatura com L grande. Então não se estudava. Okay. E se tu aparecesses com a ideia de quereres estudar um autor ou uma autora africana, isso não era levado a sério, provavelmente nem sequer te deixariam fazer, por exemplo, uma tese ou percebes, tipo, sobre isso. E uma das pessoas que mais lutou dentro da academia portuguesa para mudar isso foi a professora Inocência Mata, que é extremamente conhecida, ela já deu imensas entrevistas, uma pessoa excelente, adoro-a, e o trabalho que ela tem feito é incrível. E eu acho que vimos uma alteração muito positiva nesse aspecto. Nós agora, como sabes, na FLU temos curso de estudos africanos. Temos também cada vez mais linhas de investigação dentro de centros de investigação sobre estudos decoloniais, de várias perspectivas. Cada vez mais se estuda também literaturas africanas escritas por mulheres, que era uma coisa que também estava a começar a ficar um pouco esquecida. Está a ser agora reavivada. Portanto, há outras áreas que estão a sofrer um pouco
não discriminação necessariamente, foi o que acontecia com os estudos coloniais, mas estão a sofrer um pouco com serem vistas como inferiores, que se calhar é discriminação no fundo, mas se calhar não é discriminação naquele sentido que eu queria dizer, que era racismo no fundo, porque era o que era, no fundo. E eu acho que há áreas, mesmo dentro da literatura, de literaturas menores, consideradas menores, não é? Como é o caso da ciência, da ficção científica, da fantasia, o terror, e depois, claro, tens o elitismo com determinados autores, não é? É ok tu analisares completamente o Gonçalo M. Tavares, mas se calhar não é tão ok se fores buscar, por exemplo, a Sandra Henriques, que é uma pessoa, é uma escritora excelente, mas escreve terror e não é conhecida, não é validada por isso, percebes? Então há pressões, porque tu tens que publicar, é o publish or perish, né? Tens que publicar para conseguires construir currículo para depois poderes candidatar a coisas. E deixa-nos sempre um pouco limitados e um bocadinho mar contra a maré, eu sinto. Agora, o que é que eu dizia ao governo para mudar isto? Sim, mas eu perguntei mais no sentido de narrativamente, ou seja, imagina que vais fazer um ensaio, um manifesto okay, a explicar porque é que a academia é importante para um país, estás a ver? Ou para a cultura, ou o que é que seja que queiras demonstrar, porque sei lá, eu acho que é muito fácil entender, porque se calhar não é assim tão fácil, porque não há assim tanto investimento científico para, sei lá, nas universidades de psicologia, seja o que for, de entender porque é que esse investimento é importante. Mas na área das ciências sociais é menos óbvio porque é que isso é importante. Estás a ver? Eu estou a perceber. Eu diria que se há um argumento a ser feito pelas humanidades, as ciências exatas acho que falam por si próprias, não é? Muitas vezes. Mas e aqui entra as ciências sociais, não é? Psicologia, antropologia, sociologia, depois entra também as letras, etc. Que se calhar a antropologia e a sociologia são um pouco mais ciências exatas, falam um bocadinho por si só, não é? Eu acho que as pessoas, e acho que aquilo que é importante se compreender, às vezes do nosso trabalho, que analisamos filmes e literatura e não sei o quê, porque é que isso interessa? Eu acho que o exemplo que eu estava a dar dos estudos decoloniais são um exemplo prático do quão necessário isso é. A academia ainda é, e acho que vai continuar a ser, um dos meios através dos quais certas coisas ganham legitimidade e depois prestígio. E precisamente porque determinadas obras decoloniais começaram a ser analisadas e estudadas, etc., isso cria uma demanda para que elas sejam... para que haja novas edições dessas obras, percebes? E isso cria um público para aquelas obras. E portanto o que nós fazemos, grande parte do nosso trabalho muitas vezes é chamar a atenção para determinada arte e para a importância dessa arte para muitas vezes, se calhar, uma determinada cultura, uma determinada economia, e eu acho que isso é um trabalho muito invisível e por isso é que passa um bocado ao lado, não é? O que é que interessa falar de um filme bom? O que é que tens que analisar o filme? O que é que isso traz de bom para a sociedade? Eu não acho que, que tem de ter esse o critério também. Sim, claro. Mas a ser, tipo, acho que também, sei lá, se calhar muito mais facilmente. Olha, eu perguntei-te como é que cativarias alguém para a literatura e o primeiro exemplo foi Dungeons and Dragons, estás a ver? Sim. Portanto, há claramente aí. Ou seja, eu acho isso plausível, estás a ver? E também, mesmo que não achasse, podia ser plausível na mesma, mas ou seja, há claramente uma ligação qualquer entre, principalmente hoje na era da gamificação, em que os miúdos têm muito interesse por jogo, mas se calhar muito menos por ler ou por aprender, vá. Isso pode ser muito eu bom. acho que também é importante nós analisarmos aquilo que está a ser produzido, não é? Porque os filmes, os livros, os jogos, etc., não são produzidos num vácuo. Nós não vivemos num vácuo, não é? Tudo é influenciado pela nossa maneira de ver o mundo, não é? E eu acho que é importante nós analisarmos como é que determinado filme, ou determinado livro, etc., vê o mundo. Precisamente para nós aprendermos se concordamos ou discordamos e porquê. Não é? Há esse aspecto de, muitas vezes, de trabalho introspectivo, depois se torna em trabalho que pode ser dado a conhecer ao resto do mundo, como é o caso de filósofos como o Byung-Chul Han, em que há um trabalho introspectivo próprio, de análise, não é? Que depois é transformado num livro, num ensaio, o que seja,
que chega ao resto das pessoas para lhes dizer, olhem, é assim que eu vejo o mundo. Não é? Para que é que serve a filosofia hoje em dia? É para isto, não é? Para nos ajudar a compreender o que é que está a acontecer agora, nos ajudar a compreender as coisas com as quais nós interagimos no dia a dia. Sim. No caso dos smartphones, que no outro dia estava a pensar, e ou seja, tenho refletido muito sobre isto à medida que vou lendo, que é quando compraste o teu primeiro smartphone ou tiveste o teu primeiro smartphone? Pá, se calhar já foi um bocadinho tarde, em comparação se calhar com as pessoas de hoje em dia. Mas eu tive o meu primeiro 16, 17, por aí, smartphone. Okay. Sim. Eu diria que eu também, fui 15, 16, mas o que eu estou a dizer é que era algo tão normalizado, entre aspas, que ninguém está bem a questionar. Devemos de facto ter um smartphone? Para que é que serve? Exato. Quais é que são as consequências? Quem é que está aqui? Quem é que tem poder aqui? Exato. Que dados é que estamos a dar? Exatamente. E portanto, toda a gente, aceitámos todos, vivemos todos com esses privilégios e agora é muito difícil voltar atrás. Exato. Mas isso tem que ser questionado. Mas agora estamos com outros problemas de isolamento, de privacidade, de inteligência artificial. Inteligência artificial. Olha, a inteligência artificial é uma coisa interessante relativamente à academia, porque vai destruir, já está. Ninguém está a aceitar isto, está tudo em negação. Okay. Tipo, estás a ver, tipo, meter assim as palas nos olhos. Mas já está a destruir o modelo do Publisher Perish, porque tu consegues ir ao ChatGPT e essencialmente desenvolver grande parte de um ensaio e publicá-lo. E quem é que vai dizer que aquilo foi escrito pelo ChatGPT? Porque eu meti no programa que detecta. Esse programa tem falhas. Como é que tu provas que aquela pessoa foi ao ChatGPT escrever aquilo? Percebes? E isso já está a destruir este modelo pelo qual funciona a academia, também nas ciências exatas, ok? Está a ser tipo geral. Portanto, vamos ver como é que essa revolução da IA vai correr. Tu achas que isso pode, de certo modo, tipo, aniquilar alguns trabalhos de tradução ou de. Não sei, por exemplo, eu acho, intimamente, eu acredito que o ser humano vai valorizar sempre o trabalho humano, artístico humano, estás a ver? Ou seja, que vamos valorizar mais as capacidades. Por outro lado, nós também acharíamos que hoje a inteligência artificial, whatever, a tecnologia estaria a fazer os trabalhos maçantes, mas continuamos a ser nós muitas das vezes e a tecnologia não. Ou seja, a tecnologia está a servir para irmos fazer músicas de artistas e meter com a voz de outros e não sei o quê, e não está de facto a, sei lá, fazer os trabalhos já, não sei. Sim, eu acho que um dos problemas grandes que eu tenho com a IA é precisamente aquilo que tu estás a dizer, que é, ok, chegou esta tecnologia inovadora, tipo, revolucionária, porque é, só que em vez de a utilizarmos para libertarmos tempo, estamos a meter a IA a fazer as coisas fixes, que é a arte. Escrever coisas, criar quadros, não é? Design, etc. Mas a parte criativa é que é a parte engraçada, não é, não sei, todo o resto do trabalho que nós temos que fazer. E então parece-me que entramos nisto um bocado ao contrário daquilo que era a expectativa, não é? Primeiro vamos automatizar todas as tarefas, por exemplo, nos campos. Vamos ter robôs a tratar de plantar batatas e a colhê-las depois. E não, temos, ao contrário, temos agora um robô que, sei lá, faz a arte por ti, quer dizer. Acho que começámos a evoluir um bocado ao contrário daquilo que era a nossa expectativa. Sim, mas ao mesmo tempo eu também tive um debate com isso recentemente, que é tipo, mesmo se hoje em dia, ou seja, uma tecnologia não pertence ao domínio público, a tecnologia pertence a quem tem o poder para ter essa investigação de tecnologia, mesmo, ou seja, quando está a fazer de facto essas coisas chatas, tipo no supermercado, em que tens de ser tu agora, ou muitas das vezes já há estabelecimentos em que tens de ser tu a fazer as contas, não a fazer contas, mas a pagar por ti, a passar o saco, a meter para ti, não sei o quê, em que parece que simplesmente facilita-te um bocadinho, mas continuas a ser tu o trabalhador, ou não sei, sinto que por não estar no domínio público, se a inteligência artificial fosse tipo sei lá, cavar batatas, os problemas que iriam advir disso seria sempre os trabalhos com pouca especialização que nós associamos hoje, desemprego total, e não há nenhuma emprego que tenha consiga. Tens toda a razão naquilo que estás a dizer, e eu até acrescento que isso, ou seja, a IA é uma revolução da mesma forma, eu vejo isto, ok? Da mesma forma que foi a revolução industrial.
Ok? Nós estamos a passar por essa revolução agora. E independentemente de qual fosse o campo que a IA fosse atacar, vamos dizer assim, primeiro, ia sempre acontecer o que tu estás a dizer. Imensos postos de emprego vão ser postos em causa, não é? Ou vão mesmo acabar, porque vão ser automatizados. Só que aqui, e por isso é que eu nem sempre gosto de fazer comparações com a revolução industrial, as pessoas têm que perceber é que a IA é uma revolução de uma forma completamente diferente, tipo a uma outra escala daquilo que foi a revolução industrial, porque isto vai alterar muito daquilo que é a nossa vida, o nosso dia a dia, e trabalhos de tradução, como tu estavas a falar, podem acabar. Não acho que vão acabar totalmente. A IA, pelo menos neste momento, não tem capacidade para fazer determinado tipo de traduções, por exemplo, traduções técnicas. Sim, ou mais filosóficas, conceptuais. De ficção, por exemplo, traduzir ficção, traduzir poesia. Há coisas que se vão perder. Agora, se vai continuar a contratar tradutores para fazer, sei lá, uma tradução rápida de uma coisa como se poderia contratar há uns anos, não. Se calhar não. As pessoas... Sim, ou se calhar não imediatamente, mas se calhar daqui a 10 ou 15, 20 anos, quando, sei lá, tiver tudo muito mais prático e fácil para toda a gente, não toda a gente, mas um empresário qualquer que queira ter uma empresa de tradução, acho isso super complicado. Sim, eu acho que, sabes, a minha perspectiva pouco otimista, se calhar é porque eu gosto muito do género cyberpunk, ok? Cada vez gosto menos. É uma relação amor-ódio, porque sinto que aquilo que era uma distopia, nós já estamos a viver. Daquilo que o cyberpunk, qualquer literatura que tu faças de cyberpunk, os problemas que estavam lá, sociais, porque aquilo é uma crítica social, aquilo que poderia vir a ser o nosso futuro, nós estamos a viver agora. Então já é difícil ler aquilo e pensar tipo, uau, que futuro distópico, super distante. Como é que tu elementarizas cyberpunk? Tipo, se tivesses que desramificar cyberpunk em conceitos, eu não estou muito a par, por exemplo. Eu acho que a primeira raiz do cyberpunk é ser anticapitalista. É a primeira raiz. Ou pelo menos crítico do capitalismo. E quando digo anticapitalista, eu não digo que é para o comunismo. Não existem só estes dois sistemas económicos, mas é muito anticapitalista de base, porque critica logo as desigualdades entre classes, desigualdades económicas, etc. Põe sempre isso como uma coisa tipo evidente. Portanto, esse seria o lado punk, muito anticapitalista, muito crítico. E por outro, o cyber é tudo o que é a parte digital, estás a perceber? É crítico de um capitalismo. De um capitalismo completamente fundado no mundo digital. Ou seja, mas é uma crítica total ao digital? Não é uma crítica necessariamente ao digital. Algumas coisas é. A ideia que eu tenho era daquele. Sim, mas é usado como crítica. Também é usado como crítica pela maneira como isso é implementado. Ou seja, se calhar o terceiro eixo seria. Portanto, temos o digital, temos o anticapitalismo e o pós-humanismo. Porque sim, tens a cena, quando se pensa em cyberpunk, pensa-se não em teres tipo um braço telemóvel, um braço tipo cibernético ou whatever, né? Tipo um braço robótico, coisas desse género, que é a parte mais estética da coisa. Eu não acho que seja crítico de tu teres essas alterações corporais, estás a perceber? Ou dessas alterações corporais virem a ser uma coisa. Mas é crítico da maneira como isso pode ser utilizado por determinadas elites económicas para controlar as massas. Por exemplo, basta controlar o acesso a esses cuidados de saúde, porque é o que são, não é? E já tens um problema. Já tens um problema cyberpunk. Isso é um filme, eu não sei, não estou a par. Tipo, é um jogo? Há um jogo, Cyberpunk, mas o Cyberpunk é um género literário. Também tens cinema. O Blade Runner, que a gente conhece, é Cyberpunk. Tenho de ir ver. Não estou a par. Tens que ver o primeiro. Tens que ver o primeiro. O Harrison Ford, muito bom. E tu gostas de filosofia, vais adorar aquilo. Aliás, eu acho que tu ias gostar muito de coisas pós-humanistas, porque são muito filosóficas. Mas encontrarias Black Mirror nesse termo pós-humanista? Ou... O pós-humano é mais
o que é que vem depois do humano, não é? Mas do ser humano ou... Do ser humano, estás a perceber um pouco. Isto é de uma forma muito, muito simplificada. O que é que vem depois do humano, não é? E isso pode, muitas vezes, reflete-se nessa questão dos braços cibernéticos, não sei o quê, ou seja, a questão do corpo. O que é que vem depois do corpo humano? Não é? Quando tens o corpo e a fusão do corpo e a máquina. E essa fusão pode ser, não tem que ser necessariamente física, não é? Pode ser psicológica ou emocional, como vemos no Her. Mas eu acho que isto está de coisas pós-humanistas, porque tem muito uma... E o Cyberpunk também, não é? Uma questão muito filosófica sobre o que é ser humano. O que é que significa ser humano? Até que ponto é que também, por exemplo, o Cyberpunk pergunta muito isto em diferentes coisas. Até que ponto é que tu podes alterar o teu corpo com máquina, não é? Com alterações, e continuares a ser tu? Nesse sentido, tu acreditas numa alma e achas que essa alma se mantém quando vais trocando partes do teu corpo? Por exemplo, o jogo Cyberpunk 2077 tem uma personagem que neste momento é tipo só a cabeça, acho eu. E mesmo a cabeça não é toda humana. Tipo, o resto é tudo máquina. É tudo máquina. Essa pessoa, essa personagem continua a ser um humano. Até que ponto é que não se torna mais máquina do que humano? E a questão, depois, aquilo tem toda uma cena com tu passares a tua consciência, ou aquilo que eles chamam, ou a alma, se tu quiseres, para um cartãozinho de memória, basicamente. Tipo, se tu pudesses carregar a tua consciência para ela ficar lá quando tu morres, fica lá guardada, e depois metessem esse chip na cabeça de outro corpo, e aparece a tua consciência. Tens as tuas memórias, tens tudo. És tu? Eu acho isso bem interessante. Tendencialmente eu diria que sim. Já viste o Memento, por exemplo? Sim. Tipo, eu acho que isso é um filme que também aborda bué isso, sobre a sua memória. Sim. Tipo, adoro bué. E pá, tipo, estou bem a pensar em que estás a dizer, mas queria perguntar se tu, mesmo nesta questão de tecnologia, já alguma vez pensaste em tipo estar dumb phone? Não percebi, desculpa. Em estar com dumb phone, ou seja, voltar a telemóveis antigos, de abrir, fechar, tipo. Ou seja, como é que tens vivido com o smartphone no fundo? Tipo, desde que sim, com redes sociais, o que seja. Olha, eu vou-te ser sincero, eu estava-te a dizer há bocado, antes de começarmos, que eu tornei-me um velhote de 80 anos nos últimos anos. Mas e acho que vem em parte com estas coisas. Eu desliguei muito das redes sociais e do meu telemóvel. Eu nunca fui propriamente viciado nas redes sociais. Gostava muito de, quando era jovem, estar no Tumblr e noutros sítios, porque também não tinha muitas amizades. E muitas das minhas amizades principais estavam online. Então passava muito tempo online por causa disso. Mas nos últimos 10 anos, por aí, à vontade, eu comecei a ligar cada vez mais das redes sociais. Não gosto muito de partilhar a minha vida. Por exemplo, nas stories, no Instagram, essas coisas eu não... eu neste momento acho que estou a partilhar, já estou numa tradição para mim, sem eu me aperceber, estou a partilhar uma vez por ano uma fotografia no Instagram a celebrar o dia da marcha. E é isto que eu partilho da minha vida, essencialmente partilhar coisas políticas, e às vezes partilho um bocadinho da minha pesquisa sobre videojogos, porque tem algumas pessoas que me seguem que gostam de ver isso e de saber o que é que podem ir ler. Mas estou cada vez mais desligado disso. Tenho muito pouca paciência para o meu telemóvel, admito. Talvez porque o telemóvel para mim agora é cada vez mais uma ferramenta de trabalho, não uma ferramenta de lazer. Por isso é que eu preciso de ter o ler no sítio, a ler, se calhar, estás a perceber? Cada vez estou mais desligado daquilo, não tenho muita paciência. Mesmo para responder a mensagens, sabes? O WhatsApp, que é aquela coisa, está sempre ali a bombar, e eu... Às vezes eu peço desculpa às pessoas, estou tipo 2-3 dias sem responder e digo, olhem, desculpem, mas serão demasiadas mensagens, eu não sei se tenho vida para isto. E depois, assim, se forem coisas sérias, as pessoas ligam-me e eu sei que é sério. Agora, tipo, às vezes nós temos conversas, sabes aquelas conversas e mandamos uns memes e não sei o quê. E às vezes eu não tenho paciência para estar no telemóvel a estar a fazer isso. Gosto de fazer isto de vez em quando, gosto de mandar memes aos meus amigos, gosto de falar um bocadinho, sabes, aquela cena tipo jogar a conversa fora. Mas cada vez tenho menos paciência Eu sinto isso, mas estou lá na mesma. Mas quando estou, por exemplo, no chat e WhatsApp, entro num registro muito sério. Estás a ver? No sentido de pronto, já que tenho que estar aqui, temos de estar a comunicar, vou tratar disto o mais sério possível, que é para ir viver. Então, o problema é que, ou seja,
se estou a falar com alguém por WhatsApp, é porque não vamos viver, né? Tipo, é porque está ali, estamos ali no digital, né? Yeah. Então acaba-se por ser muito, muito isso. Mas queria te perguntar também, achas que esse lado do pós-humanismo acaba por ser uma das nossas características agora da atualidade, ou não? Ou seja, se tivesses que imaginar como é que nos rotulariam tipo, daqui a 100 ou 200 anos, olha, isso faz parte? Eu acho que sim. Nós vivemos... Bem, segundo os maiores filósofos, né? Os principais filósofos, nós vivemos numa sociedade de pós. Desde a pós-modernidade, não é? E depois é o pós-humano, é o pós-isto e o pós-aquilo. É o pós-tudo, nós temos o pós-tudo. Não sabemos o que é que somos depois desse pós, né? Porque se és pós-humano és o quê? Um pós-humano é o quê? Né? Que nome é que tu dás? E estávamos a falar do antropoceno e etc. E eu acho que nós cada vez mais, por questões ecológicas, por exemplo, nos estamos a virar para um pós-humanismo mais centrado no humano, mais centrado na natureza. Estamos a tentar caminhar para lá pelo menos. Ok. E em termos literários, tu tens movimentos dentro daquilo que se chama ecocrítica, que é toda uma área da literatura que está agora a chegar ao cinema e aos jogos e etc. Que é absolutamente fantástica. E faz isto, vai fazer críticas ecológicas e vai descentralizar o ser humano daquilo que é próximos passos em termos de cuidar da natureza. E de colocar a natureza na esfera principal, na esfera central. Olha, tens um jogo muito giro que faz isso, que é o Stray, em que tu jogas com um gato. Ok. É muito giro. E olha, é uma viagem emocional enorme. Aconselho. Eu quando comecei a jogar aquilo, ok, vou jogar como um gato, vou ser um gato. Não, mas literalmente um gato, nem é tipo uma figura antropomórfica parecida com um gato. Não, é mesmo um gato. Ele mia e tudo. Ok. E é um jogo muito interessante nesse aspecto. Mas e do teu dia a dia? Ou seja, imagina, se calhar quando nós pensamos em alguém da época medieval, imaginamos os trajes medievais, ou do renascentismo, pensamos logo em Itália, em pintura, e religião, e o corpo humano, e Da Vinci. Mas e de agora? Estás a ver? Seja dos nossos rituais, como nos vestimos. Achas que é tipo a imagem de alguém olhar para o smartphone? Achas que antes do smartphone era o quê? Estás a ver? É uma excelente questão. Eu nunca tinha pensado nisso. Como é que nós vamos ser vistos no futuro, não é? O que é que nos caracteriza? Mas eu acho que os smartphones vão estar lá, sem sombra de dúvida. Os smartphones. Mais do que internet, se calhar. Sabes, é que a internet não tens uma forma muito prática de apresentar. Por exemplo, numa fotografia, num quadro, não é? Mas a internet já está encapsulada no teu smartphone, não é? Então eu acho que vamos ser conhecidos pelos smartphones, definitivamente. E possivelmente pelas nossas modas. Eu acho que nós temos variações de modas muito engraçadas. Eu adoro esta moda nova da Gen Z, acho que é assim, não é? Da Y2K, que estão a vir trazer calças à boca de sino outra vez, que era tipo aquela coisa que eu usava quando era miúdo. E depois não se usava, não é? Eram skinny jeans, e agora estão a trazer isso outra vez. E eu acho que vamos ser conhecidos, se calhar, por sermos muito experimentais com essas coisas. Acho que é uma coisa positiva. Ok. Eu tendo a pensar falámos há bocado do Bauman, tipo da velocidade. Também. Sim. É tudo muito rápido e daí eu sinto cada vez mais essa cena do regresso, porque os teus dias é ver um feed de informação e nos jornais, ou seja, pelo menos físico e com aquela lentidão, muitos autores, muita informação, muitos eventos, mundial, europeu, não sei o quê, evento, concerto. É tudo muito rápido. É muito rápido e é difícil tu processares isso para criares memória, pensamento. Sim. Tipo, sei lá. Para viveres no momento, para absorveres o que é que está a acontecer, não é? Os nossos pais faziam álbuns de fotografia para depois reviver, tipo, uma vez por ano, em comunidade, não sei o quê, e nós metemos no Instagram, e, tipo, quando metemos ou deixamos de meter, indiferente, mas não há essa vivência do passado, pelo menos de forma rápida, ou pelo menos de forma mais lenta. Concordo plenamente contigo. Sabes, há uma área de estudo que está a pensar um pouco sobre estas coisas, que são estudos de memória. Não sei se já tiveste contato com isso. Não conhecia.
Os estudos de memória começaram por ser, acima de tudo, análises de testemunhos e de literatura relativo ao Holocausto. Judaica, especificamente. E, entretanto, as ferramentas que foram criadas para pensar estas coisas têm estado a evoluir e chegar a outras áreas. Olha, os estudos de coloniais, por exemplo. E pensar na memória. Eu tenho uma professora que tive no mestre, voltar a ter no doutoramento, também a dar estudos de memória, e a área de especialidade dela, a professora Luísa Afonso Soares, que estava a falar nas fotografias. Eu estava-me a lembrar de uma coisa que ela partilhou connosco. Um dos elementos mais estudados nos estudos de memória é a fotografia. E há agora um momento de transição para o digital em que os estudos de memória estão a tentar perceber como é que nós interagimos em termos de memória, não é? Com a fotografia digital. Não é? Porque parece que é uma... parece que, ou seja, não é uma coisa material, não é uma memória material. E os estudos de memória trabalham muito com essa ideia da memória material, não é? O que está escrito, a fotografia, e o digital está no éter, não é? Então, eu acho que a professora falou-nos de um exemplo específico que eu achei giro. São aquelas molduras fotográficas digitais que têm, tipo, as fotos vão passando. Ela estava-nos a dizer que parte dessas molduras e desse tipo de coisas têm sido analisados no estudo de memória, pensando mesmo no nível digital, como é que o digital pode ser material, ser utilizado para nós. E isto tem muito a ver com outra coisa que eles gostam muito de falar, que é a memória dos objetos. Não é os teus, ou seja, e objetos de memória, as tuas coisas. Ou seja, a memória que os objetos têm em si, contêm em si, e depois os objetos que são de memória para ti. E eu acho que nós, com a velocidade, cada vez menos temos esses objetos de memória, sabes? Em que depositamos memória, depositamos sentimentos. Eu acho que é por isso, em parte, que nós estamos a ver um regresso de determinadas coisas que eram consideradas vintage. Os vinis, por exemplo. Materialidade da música, outra vez, não é? Não temos CDs pequenos, mas temos os vinis. Também o facto de que, apesar dos Kindles e dos tablets e etc., a venda dos livros continua a ser uma coisa bastante grande, não é? Continuamos a ter essa necessidade do físico, do material. E eu acho que vamos ser conhecidos, se calhar, olha, por termos perdido essa conexão com o material e por depois estarmos outra vez à procura dela. Ok. Acho que faz bem sentido. Não é? Eu acho isso tudo super interessante de memória, tipo, é algo que eu vou pesquisar, tipo, cada vez mais gosto gosto mais do regresso porque está ligado à memória. Sim. Gosto mais da lentidão porque está associado a achar que somos demasiado rápidos e está tudo muito rápido. Mas mesmo falando na rapidez e no digital, por exemplo, há bocado estiveste-me a recomendar imensas coisas e canais de YouTube, de crítica, que eu vou ver. E uma cena que eu tenho refletido bem também é assim, conheces alguém novo, não sei o quê, vais ver a rede social da pessoa e não sei o quê, e eu gosto imenso de ver quem é que as pessoas seguem. Isto não soa mal, tipo, mas é no sentido de tipo, tu pensas em alguém e pensas, fogo, temos tantos interesses em comum, não sei o quê, e depois vais ver, tens 10 contas em comum que tu segues. Ou seja, a realidade que aquela pessoa está a vivenciar, que segue 500 pessoas, ou 500 coisas, ou 500 páginas, 500 iniciativas, está totalmente fragmentarizado, totalmente diferente da tua. Sim. E portanto, queria perguntar como é que é a tua. Saber como é que é a tua fragmentação, tipo, o que é o melhor da tua? Se quiseres falar sobre isso. Cada vez tento estar menos fragmentado. Porque acho que cheguei a uma altura em que estava demasiado fragmentado. Em que, exatamente por estar a seguir 500 coisas e depois senti que não conseguia de facto seguir nenhuma a sério, não é? A fundo. Então, isto veio a par com a minha vontade de estar cada vez menos no telemóvel também, sabes? Reduzi as coisas que sigo. Reduzi, mesmo no Instagram, por exemplo, páginas que eu sigo. Eu sigo 2 páginas de notícias que gosto de segui-las porque sei que são de afiliações políticas eventualmente diferentes, que é o Público e o Expresso. Gosto de seguir as duas, ver o que é que está lá a ser dito. Portanto, mantenho-me a par. Mas eu também vejo as notícias. Tenho essa coisa de ver tipo na televisão.
Acho que o outro sítio onde também acompanho as notícias, agora vamos um bocadinho, aqui não me julguem, é no Reddit. Okay. Eu gosto bastante de estar no Reddit, acho que é o único sítio onde rede social, se quisermos parecer, onde eu passo mais tempo, mas eu não publico nada, eu não interajo, eu sou aquela pessoa que eu não contribuo em nada para a plataforma, só vou lá para ler coisas. Okay. Onde também já encontrei ensaios muito interessantes sobre jogos e outras coisas. E gosto de seguir, também segui muita coisa no Reddit e agora reduzi. Estou a seguir alguns subreddits, um deles sendo o da Europa, e o outro que é basicamente um a gozar com o da Europa, que é o Europe, onde também há conversas sérias, apesar disso. E é interessante ver as discussões que há e as perspectivas de pessoas de outros países sobre questões como a imigração, sobre a possibilidade de haver um exército, ou da criação de um exército europeu, a ideia que eu descobri no Reddit, completamente vindo aqui, eu estou a pesquisar para tentar perceber o que é que se refere realmente, que é a ideia de uma federação europeia. De pessoas que são muito pró-União Europeia e acham que podíamos funcionar um bocado como os Estados Unidos, acho eu, pelo menos o que eu percebi foi isso. Ou seja, cada país não deixa de ter um país, mas temos um governo central europeu, com tudo o que isso implicaria, não é? Sim, eu acho que são tópicos muito, muito interessantes. E foi assim que eu me encontrei, a seguir esses subreddits. Esses subreddits são sítios onde tu apanhas testemunhos mais substanciais do que noutras plataformas sociais, dirias mais ou menos assim? Acho que sim, acho que às vezes sim, talvez porque o Reddit é mesmo, ou seja, o Reddit é totalmente anónimo, a não ser que tu decidas que não é anónimo, não é? Enquanto que o Instagram, o Facebook, o TikTok também em parte, não é? O TikTok se calhar também consegues manter a tua teu anonimato, não é? Em certa parte. Eu tenho TikTok, lá vou precisamente porque perdi a paciência, mas nunca publiquei nada e não estou a contribuir para aquelas plataformas. Então eu acho que o Reddit, também porque eu não acho que o Reddit seja necessariamente uma rede social, eu não o vejo dessa forma. Estás a ver? Uma plataforma. Era um fórum, aquilo começou por ser um fórum, não é? Eu acho que aquilo foi indo para tornar esse fórum mais acessível. Pronto, acho que é um pouco isto. Porque eu já conheço o Reddit desde os primórdios do Reddit. Era tipo, aquilo era um cesspool horrível. E eles agora com moderação e etc. Então, aquilo dá para ter conversas interessantes e se falar de tópicos que se calhar nós não encontramos. E eu, através do Reddit, estou a seguir estes subreddits, recebo notícias de coisas que acontecem noutros países que eu não sabia. E às vezes há discussões sobre, agora recentemente, sobre os Estados Unidos e as eleições nos Estados Unidos e o que é que isso significa para a Europa. E estar a ver a perspectiva de um dinamarquês e de um francês não é a mesma. E os comentários que depois os dinamarqueses comentam desse dinamarquês. Exatamente. E também encontrar portugueses lá pelo caminho também é engraçado. Também sigo subreddits de Portugal, não o Ar Portugueses, porque o Ar Português é nós não vamos lá. É pessoal assim mais racista e coisa que se congrega lá, não sei bem porquê. O Ar Portugal tem os seus momentos assim um bocado extraviados, mas pronto. Mas queres destacar tipo, mais alguns tipo, que sentes que são mesmo frutíferos, que são mesmo que recomendarias? Olha, o principal, eu acho que recomendo a qualquer pessoa, é o Change. O objetivo daquilo é tu fazeres um post em que tu tens uma perspectiva de uma coisa que queres que seja mudada. Porquê é que tu queres que seja mudada? Se calhar porque achas que é errada. Sei lá, se calhar tens alguma perspectiva se calhar um pouco mais racista e gostavas que as pessoas te ajudassem a desconstruir isso. E é mesmo para isso que o subreddit serve. Eu já encontrei discussões mesmo muito interessantes lá. De pessoas. E já postaste alguma vez? Sem mencionar o que é que... Não, na verdade não. Na verdade não. Estive para fazer isso, mas depois encontrei pessoas que estavam a fazer precisamente sobre um tópico sobre o mesmo tópico. Às vezes pessoas com a mesma perspectiva que eu. Aliás, houve uma que eu gostei imenso de ver, acho que esse foi o último comentário que eu fiz no Reddit, de um Sage My View sobre como aquilo era uma perspectiva muito pessimista do mundo, de que basicamente por causa da IA e outras coisas do género, que na altura ainda não se falava da IA, mas que já se estava a prever que vai chegar, tudo o que são trabalhos nas humanidades, no fundo, iam deixar de existir, simplesmente iam deixar de existir e nós nunca iríamos conseguir viver disso. E eu, sabendo o estado da academia,
encontrei aquilo e pensei, olha, tenho uma perspectiva assim, sei porque isto é muito pessimista, mas eu pensava assim. E depois houve uma pessoa que deixou um comentário, que já não me lembro o que é que dizia, que alterou a minha maneira de ver a coisa. Percebes? De uma pessoa que era designer, que deu uma perspectiva que já não me lembro mesmo qual era, e que mudou um pouco a minha maneira de olhar para isso, não ser tão pessimista. E eu acho que o Change My View é daquilo que há de melhor no Reddit, ou que o Reddit pode dar. Ok. Sim, olha, e sobre já fomos passado, já fomos presente. E sobre o futuro, quais é que são as cenas? Temos falado aqui do teu doutoramento, né? Tipo, é doutoramento em quê? Falaste na bolsa, como é que é isso? É doutoramento em comparatistas. Basicamente, o meu projeto de tese vai ser sobre o policial nos videojogos. Aqui vai ser Guilty Pleasure completo. Se calhar vou-me arrepender por estar a trabalhar naquilo que é o meu Guilty Pleasure, mas vamos ver. E o meu projeto é à volta de hermenêutica e o policial. É interessante agora entrar numa área muito mais trabalhada do que aquela que eu tinha no mestrado. Não é que o policial seja muito trabalhado nos videojogos, mas a parte da hermenêutica já está a ser trabalhada nos videojogos, e depois a hermenêutica para o tal, meu Deus, há tanta coisa escrita, vai ser impossível ler tudo. E é incrível entrar nesse mundo, e já encontrei, eu tenho assim uma pilha, aí tipo uns 10 ensaios que imprimi mesmo, pedi desculpa ao ambiente e às árvores, mas imprimi mesmo, porque são daqueles que eu sei que vão ser tipo bases cruciais completamente. Portanto, para o futuro é fazer o doutoramento, curtir um bocado do doutoramento. Não consegui fazer isso muito com o mestrado por estar a trabalhar. E depois logo se vê o que é que acontece a seguir. Vamos ver o estado do país, o estado do mundo, logo se vê. Mas tu, ou seja, estás cooking no sentido de tens projetos e coisas que gostarias de fazer ou de imaginar ou de criar? E tenho projetos atuais que vou dar continuidade durante o doutoramento. Em princípio, eu sou co-editor de uma revista académica, a Extrema, fazendo aqui o plug. Portanto, tenho esse projeto. Tenho uma outra coisa que estou a tentar arranjar tempo para desenvolver, é fazer um mini curso sobre estudos sobre videojogos, não é? Mas na FLU, apto para pessoas que trabalham apto como nós trabalhamos, que é muito diferente daquilo que de outras perspectivas sobre os jogos, estás a perceber? E já tenho tipo o plano de só sentar-me e ter tempo para montar as aulas e fazer isso. E tu ai, que eu ia dizer? Ia dizer, estavas a falar mais de curtir o doutoramento no sentido em que tens essa mais folga financeira, acredito. Então agora, essa bolsa é do quê? Como é que candidataste? Eu candidatei-me a 2 bolsas de doutoramento aqui. Isto é para também meter assim lá fora um bocado o percurso da coisa neste momento. Há a bolsa da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é geral, ao país todo. E no meu caso, o Centro de Estudos Comparatistas abriu concurso para 2 bolsas de doutoramento. Eu concorri, ganhei uma. Também concorri a da FCT, não sei se entretanto ganhei ou não, porque não sei o resultado. Os resultados demoram muito tempo a sair. E portanto, as bolsas não são nenhuma. Qualquer pessoa pode ver, está tabelado, é uma coisa pública, não é? São 1200 e qualquer coisa, portanto não é propriamente imenso dinheiro, ok? Mas dá para gerir a vida nos próximos 4 anos de forma mais tranquila, e poder-me dedicar à investigação, 100%. Construir currículo e essas coisas assim, e aproveitar que os centros de investigação às vezes conseguem-nos financiar pequenas viagens para conferência, para irmos a conferência, e então ver se consigo aproveitar isso também. Viajar um bocadinho. Eu acho que isso tem sido bem importante para mim, portanto acredito que seja a viagem, acho que é sempre um processo de redescoberta gigante. E tipo, não quero saber se isto é clichê, tipo, é verdade. Mas é. Então olha, para terminar, fazer-te algumas perguntas sobre o tópico que estávamos a falar mais no início. Por exemplo, como é que tu achas que, ou seja, por exemplo, eu descobri a Judith Butler em História das Ideias Contemporâneas, acho eu. Também fiz essa cadeira. Descobri aí, e sei que essa professora também dava estudos de género. Então tiveste com a professora Luísa Afonso. Sim. Mas sei que essa cadeira nunca foi muito bem recebida. Estudos de género. Sim, ou que. Não sei, estou a inventar do que ouvi, ok? Não fiz. Sim. Não sei, ou seja,
mesmo de fora, às vezes ouvimos falar de as universidades, o marxismo cultural e não sei o quê, e essas parvoíces todas, mas se tivesses que tipo, descoordenar o que é uma nova percepção do que é o género para alguém que não, ou que não foi à universidade, ou que não tem esse interesse, ou que não pensou nisso, como é que tu descoordenavas isso? Opa, olha, eu acho que a primeira coisa a pensar é, e que às vezes há dificuldade de fazer isto, é separar o sexo do género. Ok. Em que o sexo pode, e geralmente tem, obviamente, marcadores biológicos e que não são binários, como as pessoas acham. Vão às ciências exatas, vão à biologia, vão pesquisar isto. O sexo não é binário. Pode ser maioritariamente binário, mas não é totalmente binário. E há muitos exemplos de deviações daquilo que nós achamos do XY e o XX nos cromossomas. Muitas deviações mesmo. Começar a pensar no género, separado do sexo, se calhar já permite às pessoas aí o primeiro passo para começarem a ver o género como uma coisa socialmente e culturalmente construída também. É um pouco o que a Judith Butler nos diz, não é? Ela diz-nos que sim, há uma componente identitária nossa própria, mas muito daquilo que é o género e as concepções, as noções todas à volta do género, estereótipos de género, etc., é tudo uma construção sociocultural que nós vamos reforçando ao nos enquadrarmos ou não com determinados papéis. Então eu acho que se as pessoas tiverem essa abertura de olhar o género como uma coisa que é principalmente influenciada pela sociedade em que vivemos, pela cultura na qual nos inserimos, eu acho que podem começar a perceber ou dar o primeiro passo para olhar para o género de outra forma, mais flexível, mais aberta, que não invada de modo algum concepções ou noções binárias do género, no sentido em que não é por estarmos a questionar ou olhar para o género de uma forma mais flexível que isso significa ou invalida, que significa que estamos a invalidar, peço desculpa, a noção do que é mulher ou do que é homem. Estamos simplesmente a repensar o que é que isso pode ser. E isso também pode ser benéfico para as pessoas cisgênero, não é? Que se identificam com o seu género com responsabilidade à nascença, porque é uma forma de liberação. Eu sempre disse que a Judith Butler é para todos. Todos. É para toda a gente. E esta liberação não é exclusiva, não tem que ser exclusiva a pessoas que têm identidades queer. Eu acho que pode e deve ser para toda a gente. Acho que é libertador simplesmente pensarmos, ok, esta coisa com a qual eu me identifico pode ser diferente, pode ser pensada de outra forma. Tipo, não assim, se eu não gostar, seja assim. E não tem que ser muito mais, às vezes mais complexo do que isso. Havendo abertura, acho que tudo se faz, não é? E acho que com isto as pessoas também podem começar a perceber um pouco identidades não binárias, por exemplo. Das quais eu também não posso falar muito porque não é identidade, mas acho que se pensarmos no género como uma coisa muito mais flexível, espectral também, espectral completamente, não é? Pensarmos no género é exatamente isso, de forma espectral e não só de uma forma binária, não é? Acho que pode ser bastante enriquecedor, não é? Entrarmos de uma forma diferente de nos percepcionarmos a nós próprios. E para ti, por exemplo, estamos a assumir o lado de construção social e para ti já foi algo que não importou, ou seja, já houve alguma fase em que para ti o género que importou muito, no sentido de desconstruíste logo, deixa de ser assim tão importante? Estás a entender? Estou a perceber. Eu acho que é interessante essa pergunta, não é? Eu acho que a minha resposta pode parecer contraproducente, considerando que sou trans, não é? Eu nunca dei muita importância ao género. Ok. O género não é uma coisa na qual eu penso no meu dia-a-dia. Mesmo antes de transicionar, eu não pensava nisso. Eu cheguei a uma conclusão, percebi que precisava de fazer uma transição e etc, etc. Mas a extensão daquilo que eu pensei sobre o género, a importância que o género teve na minha vida, resumiu-se a isso. Aí eu chegar a uma conclusão, ok, isto é uma coisa, eu estou a sentir, faz A, B e C, para lidar com isso, eu acho que essas coisas se aplicam a mim, está bem, ok, pronto. Foi uma coisa super natural para mim que resolvi. Acredito que outras pessoas vivam o género de forma muito mais intensa, porque talvez
têm outras perspectivas muito mais, se calhar, elaboradas sobre o género do que eu tenho. Eu vejo como uma coisa muito simples, é aquilo que tu quiseres que seja. Porque vamos estar a complicar mais que isso? Ok. Percebes? Sim. Eu, por exemplo, fazendo um espelho, por exemplo, com o feminismo, às vezes há vertentes do feminismo que umas que se calhar querem excluir mais os homens, outras que querem incluir mais os homens, ou do racismo, querem incluir uma luta que seja com toda a gente, e outra que se calhar prefere que não seja. E eu estou a dizer isto porquê? Porque acho que mesmo dentro do que é alguém identificar-se como não binário, gera muitas dúvidas no sentido de ou seja, qual é que é a parte de mim que é a minha masculinidade, qual é que é a parte de mim que é o meu lado feminino, estás a ver? O que estás a dizer, eu acho que por um lado devemos desmistificar esta ideia das pessoas não binárias, sabes, estão a jogar com o feminino e com o masculino. Percebes? Porque eu acho que isso está muito relacionado à nossa ideia de que a não binaridade tem que ser andrógena por natureza, não é? E não é necessariamente isso. E nem todas as pessoas não binárias querem atingir esse aspecto mais andrógeno. Não é necessariamente isso. Como disse, não é claramente a minha área de especialidade, porque não é a minha identidade. Mas eu acredito que das experiências que eu vi de outras pessoas, que por um lado há sem dúvida uma vontade de incluir pessoas cis também nesta luta para as informar, para as educar. Por outro lado, sem dúvida que há também uma necessidade de vincar as vozes destas pessoas em relação às outras, percebes? No sentido em que estas pessoas não binárias, outras pessoas trans e pessoas que são cisgênero, mas não são normativas na sua apresentação, porque há muitos dos problemas que são encontrados a nível social são comuns, não é? Eu acho que estas vozes têm que ser ouvidas acima das outras, entendes? O que não significa que as outras vozes não possam ser e não devam, e são, de facto, incluídas muitas vezes neste discurso. Como eu estava a dizer, o Judith Butler é para todos. Por exemplo, eu acho que é bom nós questionarmos as coisas. Sim, como um todo, acho que concordo a 100%. Yeah. Mesmo a maior gênese da filosofia, a par com o espanto, é tu duvidares das coisas, questionares, repensares. Sim. E portanto, se podemos repensar a educação, se podemos repensar o casamento, se podemos repensar a água, o metal, porque é que não podemos repensar um conceito social como o género? Sim. E o repensar às vezes não implica, às vezes vejo muito associado a uma ideia de quebrar os valores ocidentais. Às vezes repensar pode ser só... Sim, eu acho que a ideia que muitas das pessoas têm esse discurso, não é? De se agarrarem a estes valores ocidentais, tradicionais, o que seja, têm medo da mudança. E eu percebo que a mudança é assustadora. Quando nós temos um conjunto de coisas novas que nós não compreendemos, com o qual se calhar não nos identificamos, não conhecemos também, pode ser muito assustador. Eu percebo. Mas aí que entra também a empatia, não é? Estávamos a falar no início. Sim, a empatia entra aí, a nossa vontade de ir ao encontro do outro que nos é estranho e tentar criar um diálogo. Eu acho que isso, a comunidade LGBT em geral, e estávamos a falar de pessoas não binárias, e falando dessas pessoas especificamente, há uma abertura enorme para haver um diálogo. Uma abertura enorme. Não há falta de recursos hoje em dia para as pessoas também aprenderem um pouco por si próprias, sabes? Para investigarem e lerem coisas. Porque a razão pela qual eu também não costumo falar muito deste assunto, nestes termos assim mais gerais, é porque eu não acho que possa ser porta-voz de nada, percebes? E às vezes neste tipo de situações acaba a ser, não é? É um pouco inevitável. Mas eu não sou porta-voz porque acho que cada experiência é uma experiência. A minha experiência enquanto homem trans não é igual à de outros homens trans. Há sem dúvida semelhanças, mas são experiências muito diferentes. A maneira como eu te estava a dizer de eu ver o género como uma coisa com a qual eu não me preocupo, passa-me um bocado ao lado, isso é uma coisa muito minha. E quero deixar isso vincado, não é? É uma coisa muito minha. E ver também o género como performativo, como absolutamente social e cultural, muito, não é? Que
ou seja, agarrar muito à perspectiva da Judith Butler relativamente ao género, é uma coisa que é muito minha. Percebes? Não acho que isso seja geral. Generalizável. Nem acho que seja generalizável, como estavas a dizer. Longe disso. Mas a maneira como eu vejo as coisas, e eu acho que esse pode ser um caminho, como estava a dizer, para as pessoas terem mais abertura para ir ao encontro do estranho, do desconhecido. É importante esse embate com o estranho e o desconhecido, nós também evoluirmos enquanto pessoas, não é? Por mim, acho que está feito. Vou só dizer para olha, para dizer o que te apetece dizer. É isso, tipo, eu gosto de ver deste final. E pá, olha, qualquer coisa que queiras, imagina, queres, sei lá, falámos do futuro já, o que é que vais fazer? Se quiseres, não sei se tens alguma. Como é que se chama a página de terror que tens, de edição? Opa, ok. Vou fazer plug aqui à Extrema, claro. É só pesquisar em Extrema com um S, não com X. Vai aparecer no Instagram. Nós publicamos, partilhamos objetos, etc., sobre os quais as pessoas podem escrever. Partilhar também a Fábrica do Terror. Para quem gosta de terror e gosta de ver iniciativas de terror em português e em Portugal, a Fábrica tem sido uma plataforma de divulgação, de publicação, de contos de ficção, mas também de não ficção, e também para divulgar eventos e muitas parcerias que a Fábrica já fez. Eu já tive 2 projetos em que fiz essa parceria com a Fábrica. O primeiro foi o Nosferatu 100 anos de terror, sobre os 100 anos do filme Nosferatu, claro. Cujo livro está disponível, se as pessoas quiserem. Também há vídeos no YouTube do evento todo, foi no São Jorge. E também uma revista do Centro de Estudos Comparatistas, a parte, que é uma revista muito esquecida, mas foi organizado um número sobre cemitérios, em que podemos contar não só com a parceria da Fábrica, mas também com a parceria da Divisão de Gestão Cemiterial da Câmara Municipal de Lisboa. São muito compridos. Olha, queria-te agradecer por nos convidar. Obrigado eu.